muito boa noite. Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Um final de semana sem futebol. Nós vamos debater esse tema. Tá certo, tá errado. Vamos ouvir pessoas especializadas na matéria, envolvidas na matéria. E vamos debater amplamente todo esse momento que nós estamos vivendo. E queremos demais a sua participação conosco hoje. Nós, os 4 grandes e mais o Red Bull, que está chegando com uma nova força, 5 times, e nós vamos escolher por ordem cronológica, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta força do futebol paulista. São 5 times da primeira divisão e queremos que você participe. Vai ser dividido por item, igual a escola de samba, sabe? Então nós vamos discutir 5 itens, todo mundo vai opinar e no final nós vamos somar os votos para saber quem é a primeira força, segunda, terceira, quarta e quinta força. Você participa com a gente para o seu time não virar a quinta força, tá? Ou para ele virar a primeira. Vamos para um rápido intervalinho e a gente volta já já. Ok, de volta com Mesa Redonda, Futebol Debate. Boa noite, Michele Gianella. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda, Futebol Debate. E é o seguinte, hoje a nossa enquete que está lá no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte: é correto o futebol paulista ter parado e a Copa do Brasil ter continuado? Sim ou não? Vote lá no site, dê a sua opinião. E lembrando você que está em casa de seguir as nossas redes sociais do Mesa Redonda. Nós já temos o Instagram novinho em folha, que está uma graça, @MesaRedondaTV. E se inscreva também no nosso canal do YouTube, youtube.com/Mesa Redonda, sempre com vídeos muito bacanas para vocês. Hoje nós não temos presentes aqui por conta dessa fase que estamos vivendo em São Paulo, para evitar a locomoção de pessoas. Mas em breve teremos prêmios. Mas a sua participação na enquete e hashtag aqui Mesa Redonda fica contando e fica valendo, beleza? Então vem com a gente, hashtag Mesa Redonda. Bacana, futebol paulista paralisado, uma semana sem jogos. Vamos fazer um apanhado geral do que aconteceu e por que chegamos a esse estágio. Quinta-feira, 11 de março. Há exatos 10 dias, tinha início uma queda de braço nos bastidores da política aqui de São Paulo. Nós estamos atendendo a um ofício, uma recomendação do Ministério Público. Então, o Ministério Público Estadual recomendou essa medida, isso fugiu da nossa alçada e nós estamos atendendo a recomendação do Ministério Público Estadual. A decisão a que se referia o médico José Medina era a paralisação do Campeonato Paulista por um período de 2 semanas, a começar do último dia 15. Essa suspensão não agradou nada à Federação Paulista de Futebol, que tentou de todas as maneiras a manutenção dos jogos, mesmo diante do agravamento da pandemia em São Paulo. Na segunda-feira passada, com a negativa do Ministério Público para essa manutenção, cogitou-se a possibilidade de transferência do campeonato para um outro estado. Rio de Janeiro e Minas Gerais surgiram como os primeiros candidatos à nova casa da competição. Belo Horizonte, inclusive, já tinha aceitado receber a partida atrasada entre São Bento e Palmeiras, que aconteceria na quarta-feira. Nós sabemos que o risco são 2 pessoas infectadas, uma pessoa infectada e outra não, com um contato acima de entre 10 e 15 minutos, numa proximidade menor do que 1 metro. Isso não acontece dentro do jogo de futebol. Quando tudo parecia se encaminhar para uma solução, os 2 estados voltaram atrás e deixaram a FPF furiosa. Em entrevista ao canal por assinatura Sport TV, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, afirmou que a decisão de suspender o Paulistão era única e exclusivamente política. Nessa mesma entrevista, o dirigente disse que o protocolo de saúde do futebol é seguro e que a FPF chegou a propor ao MP a criação de uma bolha de segurança para que o campeonato continuasse normalmente. Em nota divulgada na última quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol confirmou que a rodada 5 do Paulistão estava suspensa e não aconteceria neste final de semana. Os clubes e a FPF também resolveram não entrar na justiça contra o Estado e uma nova reunião para decidir o futuro do campeonato está marcada para amanhã, às 10 horas da manhã.
Por enquanto, o Paulistão segue paralisado. Mas os bastidores desse volta não volta prometem movimentar bastante os próximos dias. O presidente da Federação Paulista de Futebol estará conosco em alguns instantes. Só estamos fazendo a checagem de áudio, o vídeo já está ok. Ele já estará conosco. Os próximos passos começarão amanhã. E aqui só no sim ou não, na pergunta que a Michele fez. Foi justo parar o Campeonato Paulista e não parar a Copa do Brasil? Boa noite, Miller. Sim ou não? Boa noite, Flavito. Foi errado. Errado. Vampeta, boa noite. A mim tinha que ter os dois. Boa noite. Meu caro Osmar Garrafa. Boa noite. Foi injusto. Injusto. Celso Cardoso, boa noite. Tinha que parar os dois. Boa noite, Flávio. Parar os dois. De qualquer forma, parar um e não parar o outro, todo mundo está achando uma coisa meio esquisita. Só para pegar o Marília como exemplo, mais uma vez, boa noite. Marília ia jogar em Minas pela Copa do Brasil, estava lá paralisado também, não pôde jogar. Foi jogar em Cariacica. Viajou mais de 1.500 quilômetros de ônibus. Não, e é tão político o negócio que, por exemplo, o Marília estava em Minas para jogar em Varginha, mas aí disseram que não podia jogar. Aí o Vasco estava indo para Poços de Caldas, que me parece que até prova em contrário, também é em Minas. Não, como o Vasco já tinha saído, aí permitiram o jogo em Poços de Caldas. Quer dizer, depende de quem seja ou para quem seja. E aí o Vasco jogou em Poços de Caldas e o Marília teve que ir até Cariacica para jogar. É um negócio completamente fora de lógica. Boa noite, Flávio. Eu era a favor de ter os dois, porque fechar o futebol e se caísse, se o futebol é responsável e caísse o índice de óbito no país, aí sim. Para o futebol e cada dia está aumentando. O futebol é o que dá o respaldo, que ali você tem médicos, tem todo dia no dia a dia efetuando, até os clubes menores, principalmente em São Paulo. Não sei como é o país todo, mas aqui em São Paulo, o que a federação faz, os testes, na A2, na A3, na 4ª divisão e tudo, não é por culpa do futebol. Para você ter uma ideia, Flavito, os clubes grandes, né, de São Paulo proibiram os jogadores de saírem. Eles não têm vida própria, vida social, até porque está tudo fechado em São Paulo, né? E toda semana os jogadores passam a fazer aquele teste lá do PCR, lá, que é muito incômodo no nariz, toda a semana. Não tem público no estádio. Então eu acho que o futebol não é o causador da pandemia, não. Mas assim... desculpa. Não, é só acrescentando o que disse o Miller e o Vampeta, não é? Eu entendo que se fosse para parar tudo, e não é possível no país, porque não tem um auxílio emergencial, né? As autoridades deviam estar preocupadas com oxigênio, com insumos, com medicamentos que vai faltar, não é? Com auxílio emergencial para o povo. E aí o futebol vem lá embaixo. Transporte público. Transporte público. Porque você parar o futebol, como disse o Vampeta, você para o futebol e resolveu todo o problema? Não, então me parece uma ação política e eu não concordo com essa politicagem no estádio crítico que temos. Se pudesse parar tudo, se parasse tudo, beleza. Mas parar o futebol para jogar para a galera, eu não vejo sentido. De qualquer maneira, a paralisação ela tem que se refletir sobre isso, sim. A situação nos hospitais é crítica. A situação é crítica. Passar um dia no hospital para ver intubação, uma atrás da outra, não tem mais vaga para UTI, não tem mais... remédio para intubar mais, né? Só em São Paulo, mais de 150 pessoas morreram porque não tinha atendimento. Sim, morreram, é verdade, mas não é por causa do futebol. Sim, mas não é para o futebol, mas o futebol faz parte de um contexto social. Mas que imagem você passa para as pessoas com a bola rolando naturalmente é de normalidade. Deixa eu ver se o presidente Reinaldo Carneiro Bastos está ouvindo. Boa noite, presidente, tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite, TV Gazeta. Bem, vocês? Opa, ótimo. Saúde. Ótimo poder ouvi-lo. Presidente, aqui a coisa já começou um debate, mas nós queremos ouvi-lo, como estão as coisas. Amanhã há uma reunião marcada para voltar à discussão sobre a retomada do futebol aqui em São Paulo. Presidente, obrigado por nos atender. Obrigado, Flávio. Sempre bom estar no mesa. Sim, amanhã, 10 horas da manhã, uma nova reunião com os clubes. Com atualizações, com informações dos clubes, com informações do comitê médico da federação, com informações do jurídico da federação sobre a questão da justiça. Vamos atualizar os clubes, vamos debater para saber que caminho nós vamos tomar, Flávio. Presidente. A situação do país é muito difícil, né, Flávio? Muito difícil. A situação da saúde dos brasileiros é terrível. Tá certo.
Presidente, eu vou passar, todo mundo quer conversar com o senhor, mas só uma pergunta da minha parte. É verdade que o argumento do Ministério Público para não liberar o futebol é porque haveria aglomeração vendo o jogo na televisão? É um dos argumentos, que os vizinhos se reúnem numa casa só para tomar uma cerveja e que era muito perigoso isso, que era um local de alto risco de contágio. Estranhou muito a gente, né? Respeitamos muito todos os órgãos, todas as entidades, mas não há nenhuma informação de que é alto risco dentro da nossa própria casa. Até porque a gente não põe nem desconhecido, nem inimigo dentro de casa. E a situação não está lá tão boa assim para fazer churrasco entre amigos, né? Meio maluco isso, porque é para ficar em casa ou é para sair de casa? O Ministério Público dá problema porque fica em casa? Aí vai ver que é mais italiano, espanhol, carioca, tá tudo passando na televisão. A Copa do Brasil. NBA, novela, tem um monte de coisa. A Copa do Brasil, a Libertadores. A situação no Rio, ela é melhor que São Paulo? Não, mas o Rio também deve parar. Olha, também de parar no Rio. Vamos colocar o presidente na discussão, mas é só para dar um panorama, né? Porque está todo mundo perguntando aqui também, nossos telespectadores, seja muito bem-vindo ao Mesa Redonda, o senhor. Estamos com uma média muito alta, né? Nos seguintes estados, em 20 estados, mais o Distrito Federal, que são Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Todos esses estados estão no vermelho, estão em alta. Estados em instabilidade, Maranhão, Rondônia e Acre. Estados em queda, temos 2, que são Roraima e Amazonas. E futebol está suspenso em São Paulo, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Minas vai anunciar amanhã e o Acre também. Aí eu pergunto para o presidente... Vamos perguntar ao presidente. Presidente, eu entendo muito bem, a questão econômica não envolve só o futebol. A economia está parada no Brasil por causa da pandemia, mas a gente tem também a questão da saúde, a imagem que a gente passa para as pessoas, ainda mais num momento que a gente tem uma média de pessoas morrendo em torno de 2.500 em 24 horas. Apesar de todos os problemas econômicos que a gente sabe que existem dos clubes, não está faltando um pouquinho de sensibilidade para, de repente, se cumprir uma paralisação de 2 semanas, como está previsto agora, para depois voltar ao futebol? O futebol também não tem um caráter social importante para passar uma mensagem para o cidadão, para o paulistano, para o brasileiro? Boa noite, Celso. Celso, vamos fazer uma análise, porque a gente está acostumado com manchete, né? Mas a gente precisa ler o conteúdo dessa manchete, que às vezes ela não reflete exatamente aquela manchete que todos nós lemos. O futebol, faz um ano, ele parou sozinho. Ele parou antes da quarentena do governo. Em 16 de março de 2020, o futebol parou por uma orientação do Comitê Médico da Federação e do médico dos clubes. Nós não estávamos preparados, iríamos expor os nossos profissionais ao vírus. Paramos antes. Ficamos 90 dias, mais de 90 dias, trabalhando para criar um protocolo para proteger a saúde das pessoas. Em primeiro lugar está a saúde, Celso, não está a parte financeira. Nem de longe está a parte financeira. Está a saúde de todos os envolvidos. Só quando nós tivemos um protocolo seguro, nós fomos procurar lá na Europa, o Mauro Silva trabalhou, o doutor Moisés Cohen trabalhou muito com o comitê médico, só quando todos sentiram segurança. E o Centro de Contingência do Covid aprovou, nós fizemos exames médicos, avaliação física, treino depois dos jogos. Nós paramos o futebol, tinha uma morte. Voltamos do futebol, tinha 1.300 mortes. Então, mas é um contrassenso? Não é. Quando tinha uma morte, o futebol não estava preparado para ter partida de futebol, para ter jogo. Quando voltou, estava. Se a gente analisar com cuidado, o futebol está parado. Os shopping centers estão fechados. As lojas estão vendendo roupa, sapato, o delivery. O vendedor te liga
Se você gosta da cor, do tamanho, você compra o que você quiser. O supermercado está aberto, o restaurante você liga, ele te entrega. Ele continua entregando a domicílio. O futebol foi a única atividade econômica que nunca mais teve público. Vocês viram restaurante com público, bar com público, lives, shopping centers funcionando, sem protocolo. Ninguém estava testado ali. Tinha um cara que tirava a sua temperatura na entrada do restaurante. Então, o futebol não teve público. O futebol está fechado. Nós estamos comparando coisas erradas, Celso. Nós estamos nos equivocando. O futebol foi a única atividade econômica que está parada sempre, porque as outras, com enormes dificuldades, ainda conseguem funcionar. Entregar o seu produto, entregar sua comida, entregar seu terno, sua roupa, sua gravata, a lavanderia entrega sua camisa. O futebol, não. É a única atividade que, desde o início, nunca mais teve público. A construção civil continua funcionando, o metrô lotado, não tem o jornalismo funcionando, as empresas de radiocomunicação funcionando, com protocolos, e protocolos bons, e protocolos corretos. E a gente respeita isso. O futebol, não. Então, não tem dinheiro, Celso. Não é dinheiro. É respeito a uma série enorme de clubes que estão tendo muito cuidado com os seus profissionais. O profissional de futebol pega a Covid? Pega, Celso. Só que ele vem, ele é testado, ele é isolado, ele é tratado. O Ferrugem, o massagista do Novo Horizontino, morreu. Por quê? 15 dias de férias que o clube deu. Não tinha os testes. Quando viram, a situação dele já estava muito difícil. A gente quer poder continuar tratando dessas pessoas. Tanto a gente entende a situação, respeita a situação grave que nós temos, esse colapso na saúde do nosso Estado, que nós, porque tínhamos possibilidade, paramos a A2 e a A3. A Série A1, nós estamos atrelados a um calendário nacional e sul-americano. Então, nós propusemos ao governo do Estado e ao Ministério Público uma bolha sanitária. Ninguém entrava, ninguém saía. Então, isso é que nos deixou magoados, nos deixou indignados, porque o tratamento não é igual. Esse é o maior problema, não é o financeiro. Perfeito. Miller. Ô, presidente, boa noite, prazer em falar contigo. A esperança da Federação Paulista tem, assim, uma esperança de quando vai retomar o futebol? Ou a federação está meio incrédula com o Ministério Público? Não, o futebol está parado oficialmente pelo governo do Estado, com uma recomendação do Ministério Público, até 30 de março. A partir daí, o futebol A2, A3 e o futebol e a Série A1, a gente, se não conseguir voltar agora, a gente volta ao futebol. Vai ter sacrifício, principalmente, enorme dos clubes da Série A1. Perfeito. Vampeta. Boa noite, presidente. Eu só discordo de levar o futebol paulista para outro estado, né? Isso eu discordo porque os protocolos que é seguido aqui pelo futebol paulista, né? E eu faço parte lá do Audax, e a gente, quando começou logo a pandemia, a primeira federação a parar o futebol foi a Paulista, como o senhor mesmo falou que não estava preparado, e hoje está preparado. Então tem que dar de exemplo para o Brasil todo. Eu discordo de ter que levar para outro estado e mostrar que aqui tem a competência e tem um protocolo mesmo. Eu estou lá no Audax e vejo toda semana os atletas sendo testados, os funcionários, né? Não precisa ter que levar para outro estado, né? Tem que brigar para que o Campeonato Paulista seja aqui em São Paulo, porque não tem público, né? Outro dia o senhor estava falando que às vezes uma partida de futebol é para 47 a 50 pessoas, né? Com jogadores, todo mundo envolvido ali com o espetáculo. Eu discordo disso, porque se é para pandemia mesmo, a gente lamenta que aconteça isso tudo no mundo, mas olha só o transporte público, como é que está. Eu acho que o Ministério Público tinha que olhar mais
Da onde é mais fácil, se pega dentro de uma partida de futebol, com todos os protocolos da Federação Paulista tem, né? Ou dentro de um metrô, ou dentro de um ônibus, do transporte público. Aí sim, aí teria que ser bem aguerrido. Eu acho que é muito mais fácil pegar dentro das comunidades. Não, porque o futebol agrega pessoas. Então o pessoal vai ver campeonato italiano, que não parou, campeonato espanhol, francês, Big Brother. Tem um monte de coisa para assistir, NBA, novela, Malhação. E olha que Malhação, às vezes, à tarde é um filme pornô, viu? Ô, presidente, você tem razão, Vamp. Essa é uma preocupação enorme que a gente tem e que o comitê médico, junto com o médico dos clubes, está avaliando muito. Sair, e principalmente para onde? Né? Se você faz uma viagem de 300, 400 quilômetros dentro de um ônibus, o ônibus todo higienizado, só a sua delegação e tal, aí você ainda diminui o risco. Mas a hora que entra o avião, né, a situação fica muito diferente. O avião, se nós, passageiros normais, entrarmos num voo para Aracaju, tiver uma delegação de futebol, sente perto deles, porque eles estão testados. É muito melhor do que viajar lá do desconhecido. Você não sabe o que aconteceu, se ele está gripado, se ele está tossindo, se ele está com febre, se ele não está... O que ele tem. Então, quando você vê uma delegação de futebol dentro de um avião, é o lugar mais seguro onde eles estão. Agora, é um perigo realmente. Nós não demos esse passo ainda porque esse risco existe. Eles vão ocupar a saúde pública? Eles vão... não vão. Eles podem voltar, sim, infectados, e o clube vai ter que cuidar, tratar, vai ver se não testar todo mundo de novo, mais vezes. Os clubes estão trabalhando muito, muito seriamente com a saúde de todos. E não é só jogador, é todos os funcionários. Osmar Garrafa. Presidente, boa noite. Eu tenho sempre dito aqui no Gazeta Esportiva, aqui mesmo no Mesa Redonda, de que me parece uma decisão política em paralisar o futebol em função de outras questões que aqui já foram demonstradas, que as atividades continuam normalmente, e entendo ser seguro o futebol. Daquilo que a gente tem visto. Eu, particularmente, sou testemunha, porque tenho ido a estádio de futebol, acompanhar os jogos, e não me sinto em nenhum momento ali, em nenhum tipo de aglomeração, ali a gente fica muito isolado, são poucas pessoas, não é? E o senhor falou há pouco, entre umas de suas respostas, que nessas reuniões se propôs uma bolha, né, dos participantes do Campeonato Paulista. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, o que foi acrescentado nos protocolos de segurança na tentativa de liberação junto ao Ministério, mas o único problema que eu vi neste período foram as aglomerações na porta do estádio em decisões de campeonato. E aí não é Corinthians, não é Palmeiras, não é São Paulo, não é Santos, são todas as torcidas do Brasil. Qual é o pensamento da federação? Porque, volta ao futebol, daqui a pouco vão voltar aquelas aglomerações na porta de jogos dos estádios em jogos importantes. Como é que a federação pensa sobre isso e essa história da bolha? O que seria exatamente, presidente? Boa noite, Garrafa. A bolha, vamos pegar um exemplo, o Mirassol. Tem um CT novo, moderno, ele testaria os seus jogadores inscritos nos Paulistas, que são 26, o pessoal de comissão técnica e um dirigente, e isolaria lá dentro, previamente higienizado. Eles saíam de lá, só sairiam de lá, eles comeriam lá, treinariam lá o tempo inteiro lá dentro. Vão jogar com uma equipe de arbitragem testada e isolada também em um hotel, com o delegado do jogo e gerente de operações da federação testados e isolados num hotel. Voltavam, testados todos novamente. Continuariam dentro do CT lá do Mirassol. Vai sair para o próximo jogo, testado todo mundo de novo. Volta do jogo, testa novamente. Isso é muito legal. É um excesso, não é necessário, porque o protocolo de hoje já é suficiente. Mas era uma demonstração às autoridades que o futebol estava proposto a dar um exemplo, que eles poderiam usar de boa vontade, de cuidado, de atenção com os profissionais do futebol. Era ousado, ia custar, não é simples, mas absolutamente factível e possível de ser feito.
A questão das torcidas, você tem razão, aconteceu quando grandes times foram campeões. E nós tivemos o Flamengo e o Palmeiras. Mas, já nessa última rodada, final de semana passada, nós falamos com o comandante da PM, com todos os comandantes regionais do interior, pedimos uma atenção especial nos entornos do estádio com a torcida. Os clubes todos falaram com suas torcidas e nós não tivemos uma aglomeração. Uma aglomeração. Agora, o futebol não é polícia. Se houver uma decisão de título, e eu acho que vão acontecer decisões de título, e a gente vai ainda estar na pandemia, nós vamos ter que redobrar a atenção, porque é possível acontecer. Mas acontece pancadão, acontece festa, baile, acontece de tudo. Infelizmente, nós, brasileiros, temos culpa. Nós temos uma parcela de culpa do que está acontecendo. É óbvio que a gente sabe também que os nossos governantes da gestão da área da saúde também não estão indo bem. Mas a gente precisa acreditar que o isolamento social é de verdade, que tem que usar máscara e esperar a vacina para salvar. Perfeito. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos, muito obrigado por nos atender. Aguardemos os próximos passos. A gente está acompanhando tudo com bastante atenção e vamos ver o que vai acontecer durante o transcorrer da semana, já a partir de amanhã. Muito obrigado, uma boa noite e obrigado pela gentileza. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele, Miller, Vampeta, Garrafa, Celso. Boa noite, se cuidem. Grande abraço. Abraço. Valeu. Michele, a repercussão aí, já que você está... Nossa, aqui a situação está bem dividida, bem polarizada, né, no nosso Twitter, hashtag, aliás, Mesa Redonda para você que está em casa. Eu quero muito agradecer aqui todas as participações, em especial ao santista Paulo Souza, que nos assiste, a Vânia Souza, que é a esposa dele, o Sérgio Parisi, a Ana Paula Baldez Souza Parisi, um beijo para Ana Paula, a minha querida, e também... outro santista roxo, Rudinei Duarte, também muito fã aqui do Mesa Redonda. E os nossos telespectadores, eles questionam muito isso, de parar o futebol, sendo que o futebol deu essa opção de ficar até numa bolha, e os transportes públicos lotados, ou tudo fechado, e na verdade não está fechado, está tudo funcionando pelo lado de dentro. E uma informação importante que chega agora também dos telespectadores é que quase metade das novas internações em UTIs por Covid não é de idosos. Sim. Não é de idosos. Então, as UTIs, praticamente metade das UTIs estão ocupadas por pessoas abaixo de 60 anos. Idoso não vai para balada, né? Não vai para festa clandestina e tal. Mas não é só isso, Flávio. Vamos só acionar o Chico e o mestre. Chico, a sua opinião a respeito do tema. Bom, Flávio Prado, eu escutei atentamente as explicações do presidente da federação e eu concordo com ele. Eu acho que essa visão que o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo querem passar para a população é uma visão que coloca o futebol como mártir, né? Como um ponto de partida para essa contaminação, quando, na verdade, o futebol, se você olhar bem, em todos os aspectos da sociedade, é o único que segue protocolos rigorosos e formou realmente, como foi dito aí, lembrou muito bem o Garrafa, uma bolha, né? Se formou uma bolha em torno dos jogadores de futebol. Até o presidente deu um exemplo, que morreu um massagista aí de um clube porque estava em férias. Estava de férias. Se ele não tivesse de férias e tivesse feito os exames, talvez ele não morresse, ele não tivesse contraído, né, o vírus. Por quê? Porque os clubes estão seguindo realmente um protocolo rigoroso, né? Se armou um esquema de proteção aos jogadores, às famílias dos jogadores, né, aos juízes de futebol, até aos policiais que vão, né, cobrir, né, os seguranças dos clubes particulares e os policiais que vão aos estados também estão nessa bolha. Então, eu acho que o futebol está pagando um pato que não é dele, na minha opinião. Não tem problema nenhum, na minha visão, o futebol ter continuidade, porque está isolado, como ele comparou, né? Todos os sistemas de delivery funcionam, né? Como a Michele acabou de dizer, de dentro para fora, né? Não se
não se tem atividade em restaurantes, mas de dentro para dentro, ou de fora para dentro, tem, porque lá está o pessoal fazendo comida e tudo mais. Quem vai dizer, quem vai saber se quem está fazendo essa comida não está com Covid, né? Então, quer dizer, ou fecha tudo ou não fecha nada. Mas o futebol em si, não é o perigo para o aumento da Covid, na minha opinião. Ok, vamos ouvir o mestre Alberto Helena Júnior sobre o tema também. Boa noite, Alberto Helena Júnior. Boa noite, Flavinho. Eu estou estarrecido com as opiniões dos meus colegas aí. Estou verdadeiramente estarrecido. O futebol, ele está sendo suspenso como uma das medidas. Não é ele que provoca a pandemia, não é ele que o único a estar numa bolha de isolamento, mesmo porque não é o jogo em si que vai provocar a contaminação dos jogadores. O jogo em si, como disse o Garrafa, todo mundo está separado lá, são poucas pessoas. Embora os jogadores se abracem, beijem, fazem aquela Sodoma e Gomorra típica do futebol brasileiro, né? Sem tomar cuidado, né? Que deveriam ter. Eu estava vendo o professor Carneiro falando aí, o nosso presidente da Federação Paulista de Futebol, e eu quero dizer o seguinte, ele era ainda um carneirinho, ele devia ter uns 10 anos de idade, meio século atrás, quando eu conversando com o então presidente da Federação Paulista de Futebol, que era o nosso Zé Hermílio de Moraes, eu dizia para ele, está na hora de acabar com os campeonatos estaduais. Sobretudo o paulista, porque tinha muito clube paulista participando do Brasileirão, que era o campeonato nacional, que havia sido criado um ano antes. E o que aconteceu com isso? Ele me respondeu o seguinte, bom, e eu o que vou fazer? Ué, você pega o seu iate e vai viajar, senão vai ser presidente da CBD na época, né, que é hoje CBF. Então eu sou contra, porque é um espaço que ocupa, estrangula o calendário brasileiro e isso ocasiona prejuízo em todo sentido. Dinheiro, o jeito de jogar futebol, enfim, tudo. Terceiro, o isolamento deve ser absoluto. Nós vivemos um momento, nós não estamos numa segunda onda, nós estamos num tsunami de terror com esse vírus. Está tudo ocupado aí e nós temos um exemplo. Araraquara, por exemplo, ela resolveu parar com tudo, com todas as atividades. Resultado, em 15 dias, baixou, segundo o rei em qualquer lugar aí, baixou o índice de internamento por Covid em 60%. E em 30% os casos de Covid verificados. Portanto, evidentemente, o isolamento é uma solução para essa questão, ou pelo menos é um maior paliativo. Até que se descubra uma forma de compreender. Então, é o seguinte, para tudo. E Campeonato Paulista, para de uma vez. Nós temos mais um convidado e nos dá uma honra muito grande, um dos mais importantes cientistas brasileiros, um homem respeitado no mundo inteiro, o médico neurocientista Dr. Miguel Nicoleles. Eu tenho um grande orgulho de poder manter contato com o senhor, entrevistá-lo. O senhor é um grande palmeirense, mas acima de tudo, um grande cientista. Boa noite, ótimo recebê-lo aqui no Mesa Redonda. O que é que o senhor pensa a respeito desse tema? Obrigado por nos atender, doutor Nicoleles. Muito obrigado, Flávio. É um enorme prazer falar com vocês. Eu assisti ao Mesa Redonda da Gazeta quando era criança. Milton Peruzzi, assistia, é uma enorme honra estar aqui podendo falar com vocês. Infelizmente, num momento muito delicado do Brasil. E para falar de algo que é muito grave, porque eu lamento dizer que eu ouvi muitos absurdos nos últimos minutos aí nos comentários, porque se protocolo fosse seguro, protocolo baseado só em testagem, todos os países do mundo tinham só feito isso. E não funcionou em lugar nenhum a testagem, porque vamos começar. 30% dos testes
dão falso negativo. Ou seja, o teste vem lá negativo, mas você está com o vírus. Você está podendo transmitir o vírus. E isso aconteceu. Aconteceu em todo o Brasil. Se o protocolo fosse tão seguro assim, nós não teríamos a Ponte Preta com 30 elementos do time infectados, incluindo comissão técnica, além de jogadores, não teríamos o time do Marília, não teríamos Sergipe, não teríamos time da Paraíba. Eu levantei mais de 30 times aqui do Brasil que estão com surtos. E nós temos todos os surtos da Série A que nós vimos ao longo do ano passado. Você fazer testagem sem fazer rastreamento de contatos não existe em nenhum lugar do mundo. Eu dirigi o maior comitê de combate ao coronavírus do Brasil durante 11 meses, que foi o comitê do Nordeste, dos 9 governadores do Nordeste, e nós mostramos categoricamente, confirmando por estudos internacionais, que só você testar e não rastrear os contatos da população-alvo não resolve nada. Outra coisa que está sendo esquecida, o vírus da coronavírus, mesmo para quem teve de forma leve, assintomática ou com pequenos sintomas, pode ter sequelas crônicas. Pode ter sequelas crônicas gravíssimas. Insuficiência respiratória crônica, insuficiência cardíaca crônica, distúrbios intestinais, distúrbios neurológicos gravíssimos cronicamente. Os dirigentes brasileiros estão dispostos a pagar pelos custos de tratamento dos eventuais casos crônicos que se desenvolvam entre jogadores e comissão técnica? Acredito que não. Outra coisa, nós estamos como um dos meus heróis aqui, o Alberto Helena, que eu li a vida toda, gostaria de dar um grande abraço, tem o seu livro sobre o grande Alviverde Imponente, que meu tio me deu autografado pelo senhor, é um prazer poder falar aqui com o senhor. Mas, enfim, o outro problema, como o Alberto falou, nós estamos num colapso nacional hospitalar. Para onde os senhores acham que vão mandar um jogador com uma fratura exposta num jogo de futebol, uma concussão cerebral ou qualquer necessidade de ser internado num hospital? Não tem para onde ir. Não tem para onde ser tratado. Meus colegas de turma que são da frente de combate ao coronavírus lá no Hospital das Clínicas da USP, que é o maior hospital da América Latina, está basicamente chegando no limite. Não tem para onde levar. Finalmente, outra coisa que nunca se leva em consideração é que não se trata da transmissão durante o jogo. Se trata na transmissão, como não tem rastreamento nenhum dos jogadores, se trata na transmissão nos ambientes que os jogadores frequentam, fora dos seus CTs, fora dos jogos de futebol. Quando eles vão nas festas, quando eles se encontram com outros amigos, quando eles vão em cassinos clandestinos, para fazer um jantar que ninguém entende até a hora o que foi, mas que, né, essa é a vida. E o futebol brasileiro, diferente do campeonato espanhol, italiano, eu falo porque eu sou um torcedor fanático de futebol, ele aglomera sim, ele aglomera em bares, Eu assistia nos Estados Unidos a segunda divisão do Campeonato Paulista, que passava lá de madrugada, porque eu sou tão maluco por futebol que eu assistia para me distrair. Posso contar para vocês, Votuporanguense e América de Rio Preto, jogaço, que eu assisti alguns anos atrás. Então, o futebol, ele é muito mais que um jogo no Brasil. Ele é um elemento de agregação social. E o nosso país está derretendo nesse momento. Nós estamos perdendo 3 mil pessoas por dia. O Brasil é o epicentro da pandemia do mundo. Não tem hospital, não tem medicamento, não tem médico. Como é que nós vamos pôr esses moços e essas comissões técnicas em risco se elas não podem ter acesso a tratamento médico nem por intercorrências do jogo de futebol, se acidentar, ou se elas pegarem Covid, como aconteceu com aquele menino do Santos, eu acho que o nome dele é Ranieri, se eu não me engano. Ranieri, se eu não me engano. Que até onde eu saiba, teve uma trombose venosa profunda e até agora não voltou a jogar. O Cuca foi parar na UTI. Eu tenho uma lista de técnicos de futebol do Nordeste que estão internados ou que estiveram na UTI. O médico presidente do Brusque morreu e ele não estava de férias, não. Ele estava com os jogadores na abertura do treinamento do ano passado. Essa segunda onda é muito pior que a primeira. Então, as condições sanitárias impedem. E esse negócio, mas o ônibus está lotado, é para fechar também. É para não deixar aglomerar. O Brasil precisa de um lockdown nacional para sobreviver nesse momento. E o futebol não é a causa principal,
Evidentemente que não é, mas ele gera potenciais riscos que têm que ser mitigados, porque senão nós vamos ter uma tragédia ainda maior no Brasil. E essa, desculpe, é uma opinião consensual de pessoas não ligadas ao futebol. Médicos e pesquisadores que protestam até hoje em aberturas incorretas feitas na Europa, inclusive. Só que na Inglaterra, por exemplo, que é o exemplo que todo mundo trouxe, os pubs fecharam, os restaurantes fecharam com o lockdown. Então não tinha como aglomerar, nem fora do estádio, nem nos bares, o que é diferente do Brasil nesse momento. Então o futebol tem que parar. Lockdown, eu sou totalmente a favor. Lockdown, para tudo. Fazer uma pergunta para o doutor Nicoleles. Só te falar uma informação, Celso, para você ter, e confirmando aí tudo que o doutor Miguel Nicoleles fala. Aliás, uma honra o senhor participar com a gente aqui. Quando isso passar, vai ser uma honra tê-lo aqui conosco também no estúdio, já que é fã. Nossa, debatendo futebol palmeirense. Vai dar show. Palmeirense fanático já pensou aqui com a gente higieniza tudo, viu, doutor? A gente joga álcool no ar, tudo aqui. Eu vou contar para você das brigas do Dalmo Pessoa com Milton Peruzzi há 40 anos atrás. Lembro de tudo. Muito bom. Bom, só para dizer que o mestre Alberto Helena Júnior, ele tinha falado da questão de Araraquara, e foi o seguinte: um mês após o confinamento lá em Araraquara, que durou 10 dias, o lockdown mesmo, que parou tudo, houve a redução, então, de 39% no número de mortes, quase 40% diminuiu, e 57,5% dos casos de Covid. E essa medida que durou 10 dias também aliviou a UTI, que há 13 dias não tem mais lista de espera. Então, você vê o resultado. Lockdown, para tudo. Isso eu sou super a favor. Se você me permite, assino Flávio, embaixo. E aí você vê o que está acontecendo no mundo, regredindo 6% na contaminação, e no Brasil aumenta em mais de 20%. E aí, doutor, o que eu queria conversar com o senhor é o seguinte: vem-se uma ideia de que protocolo é vacina. E aí a gente viu o Corinthians com mais de 20 casos, esses jogadores têm contatos com outras pessoas, eles fortes e atletas, talvez não tenham gravidade, mas quanto será no contato desses jogadores, por exemplo, que tiveram a Covid, mesmo com todo o protocolo, mesmo com toda a segurança, mesmo com tudo isso? E aí passa essa ideia de que o futebol não faz parte de um contexto pandêmico. E aí a pergunta que eu faço: o protocolo foi feito 1 ano atrás? E quando o vírus tinha uma característica: a cepa mudou. Hoje a gente está vendo jovens sendo acometidos, pessoas com 26, 25, 28, 30 anos internadas. É um outro perfil. Esse protocolo de 1 ano atrás, ele ainda vale para hoje? Essa é uma excelente pergunta, porque eu já estou vendo artigos de certas variantes, como a da África do Sul. Não sei se vocês ouviram falar da variante da África do Sul, que entrou no Brasil, porque o espaço aéreo brasileiro não foi fechado, que tem uma taxa de falso negativo ainda maior nos testes usados. E a vacina que existe no Brasil, até o momento, ninguém sabe se ela neutraliza essa variante da África do Sul. Como nós estamos tendo 100 mil casos por dia, nós estamos passando um número absurdo, nós estamos dando oportunidade para esse vírus para gerar mutações em bilhões de mutações. E com essas mutações, nós vamos ter novas variantes, algumas das quais vão ser mais infecciosas e mais letais. Então, esse é o apelo que eu tenho feito. O Brasil colapsou, pessoal. Esse país, os hospitais das 5 regiões do Brasil, para os efeitos internacionais, para qualquer métrica internacional da Organização Mundial de Saúde, ele colapsou. O futebol tem que ajudar o Brasil nesse momento. Ele não tem que criar nem polêmica, nem riscos. Porque quem vai pagar por uma vida, um atleta que daqui a 5 anos desenvolva uma insuficiência cardíaca e não possa mais jogar, ou Deus me livre, venha morrer? Quem vai pagar por isso? Quem vai ser responsável pela família e pelo futuro desse jovem que foi interrompido por uma sequela crônica? Eu vou dar um número para vocês que é assustador. 25% dos pacientes que ficaram em estado grave na UTI e que escaparam depois de serem entubados estão morrendo depois de 6 a 8 meses. 25%. 80% dos pacientes que estão na UTI no Brasil estão morrendo se são entubados. Isso a taxa inglesa é 50%. Nós temos um tetracampeão do mundo, o Branco, dirigente da CBF, numa UTI, entubado nesse momento, porque fez uma viagem para Pernambuco. A única maneira da gente combater essa catástrofe é
fazer um lockdown e evitar fluxos de pessoas pelo país. A Copa do Brasil tem que parar imediatamente. E o Campeonato Paulista, como o Alberto falou, a federação pega o dinheiro do prêmio, divide pelos 16 caras e deixa os caras em casa assistindo televisão e pensando na vida. E se der, quando o Brasil sair dessa crise, daqui a algumas semanas, pelo menos tiver vaga de hospital para que, se alguém se machucar, poder ir, aí o futebol volta como o resto volta. E eu concordo com vocês, tem que fechar tudo. Porque senão nós vamos ter uma catástrofe bíblica no Brasil. E não sou eu que estou falando, é a Organização Mundial da Saúde que confirmou isso essa semana. Osmar Garrafa. Não, primeiro é uma honra ter o Dr. Nicoleles aqui no Mesa Redonda, né? A gente tem acompanhado com muita atenção tudo que é dito sobre a pandemia e, obviamente, as entrevistas que o Dr. Nicoleles dá diariamente, né, a todos os órgãos de imprensa. E doutor, assim, o que me parece, o que me incomoda é que essa decisão, nós estamos há quase 1 hora no ar falando da paralisação do futebol, né? Paralisação do futebol. E o problema me parece muito amplo, ou seja, lockdown, sim. Lockdown, sim. Agora, me parece uma atitude política quando o governador, as autoridades aparecem lá e vamos paralisar o futebol e o foco fica todo para o futebol ou não para o futebol. Porque da mesma forma que, e tecnicamente, longe de discutir todas as informações e detalhes que o senhor nos passou, né? Não há o que se discutir em tudo o que o senhor disse. O que me incomoda é que me parece hoje no Brasil uma atitude muito mais política do que preocupada com a pandemia. Porque da mesma forma que um jogador pode se contundir e faltar, de repente, uma UTI para esse atleta, o trabalhador que está no metrô pode capotar o metrô, capotar um ônibus, esse trabalhador também não tem essa UTI. Então eu defendo não a continuidade do futebol, a paralisação de tudo, como o senhor disse, a paralisação de tudo. Mas me parece essa uma decisão política de focar e transferir para o futebol. O que o senhor pensa a respeito disso? Veja, de política eu não entendo nada, né? De ciência eu tenho 40 anos de janela. Então, e comecei minha carreira fazendo trabalhos de epidemiologia de dinâmica bacteriana no Hospital das Clínicas, que garanto para vocês, é a dinâmica bacteriana mais complexa do planeta, tá? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, eu concordo plenamente, tem que fechar tudo. É a única saída que restou ao Brasil nesse momento. Eu não sei se existe um componente político, não consigo identificar porque eu não conheço a dinâmica da política, nem do futebol, nem da política do governo de Estado. Eu moro nos Estados Unidos há 32 anos, então estou há 1 ano do Brasil trabalhando pela pandemia. O que eu posso dizer para o senhor é que o futebol é um componente essencial da nossa cultura e do nosso comportamento social, da maneira como nós nos relacionamos socialmente no Brasil. Eu vou contar para vocês, eu torço para o Philadelphia Sixers, para o Philadelphia Eagles e assisto o Philadelphia Phillies de beisebol a minha vida inteira. O que o futebol faz no Brasil não é comparado a nenhum desses esportes dos Estados Unidos, tá? Da penetração que ele tem, de todas as camadas, do intelectual ao cidadão mais humilde do Brasil, o futebol é um agregador social. Então, além de todos esses componentes que eu disse para o senhor, para vocês, a razão de fazer a paralisação é essencial, mas o futebol, ao dar uma sensação que ele pode continuar, ele passa a mensagem que a situação não é tão grave, que a situação é ok, que até o pessoal está jogando bola lá e eu posso ir aqui na Turiaçu assistir o jogo do Palmeiras, eu não posso entrar no estádio, mas eu fico lá na Turiaçu comendo meu cachorro quente. Então é uma situação de normalidade, é uma questão ética moral também. O futebol tem que se inserir na sociedade brasileira porque ele lucra com essa paixão brasileira, a paixão cultural. Então é obrigação do futebol fazer algo para ajudar o Brasil a sair disso. Como ele pode fazer isso nesse momento? Parar e mostrar para o Brasil a gravidade da situação. E a questão financeira, que é o fulcro da questão, vocês me perdoem, eu não sou político, mas eu não sou ingênuo. A questão aqui é grana. E quando a gente pensa em grana primeiro, sem pensar na vida humana, a gente comete erros históricos. Nesse momento, a vida humana é a prioridade do Brasil. Jogar bola não é. E também não é jogar vôlei, não é jogar basquete, não é jogar beisebol, o que vocês quiserem, surf, né? As praias têm que ser fechadas, os shoppings têm que ser fechados, para a gente não ter 500 mil mortos até agosto desse ano. Porque essa é a previsão, tá? Se nada for feito.
Já estamos hoje com 294.042 mortos hoje, né? Ontem eram 293 mil. Deve chegar a 300 mil. Chegamos essa semana certamente aos 300 mil mortos. Mas as estimativas dos pesquisadores que têm conversado é que nós podemos chegar a 500 mil no final de julho. Posso fazer uma pergunta? Então, se vamos supor que a situação continue como está, fazendo esse lockdown desse tipo, mais ou menos lockdown que não é lockdown, né? Como que essa situação, ela chega um momento que a curva de tanto subir possa estabilizar, ou isso pode continuar? Essa alta transmissibilidade, até a gente continuar nessa situação horrível que estamos em abril, maio, junho, julho, ou chega um momento que não, que aí já a situação tende a melhorar. Sei lá, chega em agosto, começa a ter uma estabilidade, vamos supor que ninguém faça nada, né? Porque a gente sabe que com o lockdown vai ter uma redução, vai ter uma queda. Mas e se não fizerem isso, né? Por questões políticas, econômicas e de eleição no ano que vem? E, assim, cientificamente, qual que é o panorama? O que a gente pode esperar? A gente pode esperar o que já está acontecendo, o que já começou a acontecer em pequenas localidades e o que aconteceu na pandemia de 1918, a influenza de 1918. Quando você tem um colapso hospitalar em paralelo a um colapso sanitário completo e o vírus continua a crescer sem nenhuma medida de contenção, você começa a ter uma coisa chamada colapso funerário. Você não dá mais conta de manejar as vítimas fatais, tá? Isso aconteceu na Índia em 1918, aconteceu na Filadélfia, onde eu morei, na pandemia de 1918. Pela cidade da Filadélfia, você tem placas que comemoram a catástrofe que foi a pandemia de influenza na cidade, porque os hospitais colapsaram, a prefeitura não deu conta e os corpos começaram a se acumular nas ruas da Filadélfia, uma das maiores cidades do país. Nova York teve a mesma coisa naquele período. Então, o que está se tentando evitar nesse momento, os cientistas e médicos sanitários do Brasil e do mundo que estão olhando para o Brasil, é que o Brasil evolua para essa condição, porque aí você perde o controle completo. Você começa a ter infecções secundárias bacterianas, você começa a ter contaminação do solo, você começa a ter contaminação do lençol freático, dos alimentos, e aí você pode esquecer. É aquele barato de quando o Palmeiras em 74 entrava no campo para jogar com qualquer um e o outro time falava, bom, não tem saída, olha quem entrou em campo. Tá? É esse basicamente o prognóstico que todos nós cientistas que estudamos isso a fundo sabemos que pode acontecer no Brasil a qualquer momento. Aliás, já começou. Uma cidade no interior de Pernambuco, eu não sei se vocês viram, chama-se Vitória, eu não me lembro da segunda parte do nome da cidade, me perdoem, começou a acumular corpos no terreno baldio, porque não dava conta de enterrar os corpos. Aqui em Porto Alegre, as pessoas estão começando a ter dificuldade de enterrar os corpos na cidade de Porto Alegre, uma das maiores do Brasil. Está demorando horas e horas para você conseguir liberar o corpo e conseguir fazer o enterro. No interior do Rio de Janeiro, em Macaé, as pessoas estão tendo que fazer os enterros elas mesmas. Não tem coveiro suficiente para dar conta. Tá? Então, a gente que está falando tudo isso, eu posso falar para os meus colegas e por mim, cientistas, nós não temos agenda nenhuma política, porque o vírus não tem ideologia nem agenda política. Nós sabemos o que pode acontecer, tá? Nós sabemos o que pode vir. Então, o cenário que a senhora coloca é uma possibilidade de, no inverno, onde as viroses respiratórias têm o seu pico no Brasil, a gente não ter onde pôr gente. Porque não é só o coronavírus que vai ter a demanda. Nós vamos ter a demanda da influenza, nós vamos ter a demanda das outras viroses respiratórias. E uma coisa que ninguém está falando no Brasil, os milhões de pessoas com sequelas crônicas de Covid, que vão precisar de UTI também. Entendeu? Então, a tempestade perfeita começa a chegar a se formar em maio aqui, abril e maio no Brasil, porque outras doenças começam a se acumular. Dengue, chikungunya, é uma infinidade de coisas, tá? E aí, com o sistema colapsado, você não dá conta, aí você tem o colapso funerário, e aí, nem que você vacine todo mundo em um dia, você vai perder vidas e vidas desnecessariamente. E para isso, o Brasil também precisa multiplicar por 10 o número de vacinados por dia. Essa é a estimativa nossa.
de 2 a 3 milhões de pessoas por dia têm que ser vacinadas no Brasil o mais rapidamente possível. Doutor Miguel Nicoleles, muito obrigado por nos atender, muito obrigado pelas suas explicações preciosas. Um grande abraço e o aguardamos com uma condição muito melhor para falar do Alviverde Imponente. Muito obrigado, viu, doutor Miguel? Muito obrigado, foi um prazer. Boa noite a vocês. Legal. Michele, qual é a nossa enquete de hoje? Mestre, acho que o mestre quer falar. Mestre? Eu queria agradecer muito a referência gentil do Dr. Nicoleles e aplaudi-lo de pé pelo que ele acabou de dizer. O futebol, ele é uma atração e, como tal, ele congrega pessoas. Esse negócio de dizer assim, mas em casa vai assistir, vai junto ao pessoal, porque o brasileiro, não vamos esquecer o que disse o mestre Sérgio Buarque de Holanda, brasileiro é cordial. Cordial quer dizer do coração. Ele é apaixonado, ele pensa pouco e age muito por emoção. E, consequentemente, o pessoal se reúne, faz churrasco, fica lá todo mundo para assistir o jogo de futebol, em volta à televisão. Isso sem falar nas aglomerações fora dos estádios que realmente existem. E o futebol, ele tem esse poder de atrair as massas. E a massa, você sabe que não pensa. A massa é rebanho. E que vai atrás do primeiro marido que houve. Né? E é assim que eles têm agido, é assim que o brasileiro está agindo. E é assim que nós caminhamos para o abismo, né? Como bem advertiu o professor Nicoleles. A nossa enquete de hoje? A enquete é a seguinte, é correto o futebol paulista ter parado e a Copa do Brasil ter continuado? Por enquanto vai dando que não, com 83% dos votos. Beleza. Bom, é o seguinte, pessoal. Nós vamos... Acho que esse tema já deu, né? Já deu. Já conhecemos bem as opiniões de todos. Tivemos a opinião do Reinaldo, as explicações do doutor Nicoleles, a posição do Celso. Democracia, né? Jesus tentou reunir 12 e não conseguiu. Jesus foi, ele sabe a palavra de Deus aí, tentou reunir 12 e não conseguiu, 12 apóstolos. Quando o bicho pegou, um negou, outro fugiu, um monte não conhecia. Então as opiniões vai ser essa. Eu discordei de tudo que o doutor falou ali. Claro, mas isso é normal. É opinião, é isso que eu tô falando. São opiniões, não tem nenhum problema. Eu discordei de tudo que eu tô... Não, é normal, tá tudo certo, gente. Tudo. Não tem dono da verdade. O mais importante é que você em casa tirou as suas conclusões e aprendeu. Porque o futebol, você não vê o Campeonato Paulista? Dentro da comunidade, o pessoal vai ver Campeonato Italiano, espanhol, o que tiver na televisão, o pessoal assiste também. Bom, enfim, eu acho que uma coisa é bem clara. Tá todo mundo torcendo para que todo mundo se recupere. Eu, pelo menos, sou super, desde o começo, a favor de lockdown. Pronto. Se é várzea, várzea é várzea. Então pronto. É isso. A Itália ano passado fez lockdown, e aí? Não adiantou nada. Tá todo mundo morrendo lá na Itália. Não, mas os números não se comparam, né, amigo? Não dá. Lockdown, e aí? Torcendo para bem falou, a vacina, vem vacina. A questão são os números. Aqui a gente fala assim, vira tudo número. 3 mil pessoas morrendo por dia. Ok, mas futebol parou o futebol. Beleza, resolveu? Mas essa não é a questão, Celso. Exatamente. Eu acho, futebol não é... Não é verdade? O que tem que ter, não adianta você falar pro cara ficar em casa, dar uma esmola de R$150 pro cidadão. O cara tá passando fome. Entendeu? Então o problema não é o futebol. O cara precisa trabalhar, como é que ele vai ficar em casa? O problema é trabalhar, pô. Então, por isso a gente não discute mais, passa aquela imagem de normalidade, tá tudo certo. Para o futebol, cai os números. Mas não é essa a questão. Não sei, pô. Celso, na sua casa, Celso, na sua casa, começa vazamento generalizado, Celso. Vamos imaginar. Para tudo, então tá, vamos lá. Você vai qual? No menor furinho ou você vai aonde tá com o problema? Gente, olha só, eu não estou falando aqui de orelhada, eu tenho ouvido pessoas relacionadas à saúde há muito tempo. Mas está todo mundo ouvindo, Celso. Então, mas pega lá. Então vamos pegar o Corinthians, 20 casos. Aconteceu alguma coisa com algum jogador do Corinthians? Não. Sim. Mas vocês sabem exatamente com quantas pessoas esses jogadores tiveram contato? Com quantas pessoas? O Camacho foi pro jogo? Negativo. No dia seguinte estava positivo. Tá, o Valdívia ano passado jogou a Série B, o falso negativo. Saiu no intervalo, mas olha o falso negativo. Então lá, foi testado, protocolo. Celso, mas é o que o Flávio está falando. Ouve, pelo amor de Deus. Você quer que senão você vai tomar todo o tempo colocado. Não vou pegar, não, mas eu só quero concluir o raciocínio. Tudo bem, estou dando o exemplo do Camacho. Deu negativo num protocolo do jogo de futebol. Tá negativo, vou sair. Quantas pessoas talvez ele tenha tido contato? Tomara que não.
Quantas pessoas, a partir dali, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o mundo do futebol, podem ter contraído a Covid? Como é que a gente tá no metrô todo dia? O presidente isso, mas tá errado também. Então, mas agora, não é porque mas tá se errado... você tem todos os vasos... Só um minuto, Celso. Mas a gente discute aqui futebol. Perfeito. Não, tem que discutir futebol. Metrô, mas nós não somos alienados. Mas o presidente da federação não acabou de falar, vamos fazer uma bolha, deixar todo mundo fechado, e aí? Não é? Não é a solução? Não sei. Ué, mas é uma bolha. A partir do momento que você tem um falso não negativo... pode sair da bolha? A partir do momento... mas por quanto tempo fica a bolha? Se é igual a NBA... Celso, se é igual a NBA, que fica todo mundo lá o período todo do campeonato... Celso, nós vamos ficar sem medicamentos para intubação, nós vamos ficar já sem medicamento. E aí, vai paralisar o futebol, vai ter o medicamento, não vai? O problema das autoridades é outro. O futebol, ele está num contexto. Mas, na minha opinião, acho que tem que parar, como disse o Flávio, ou você para tudo, ou você vai... Mas nisso eu também concordo. Então a gente está falando mais que a mesma coisa. Parar politicamente o que interessa, o que não interessa deixar rolar, eu não vou concordar, porque aí eu vou estar fazendo política e eu não estou afim de fazer política. Parar tudo eu concordo, parar porque vai aglomerar vendo televisão em casa e eu não vou concordar. A perda de todos os lados. Não, mas não é só isso, foi falado também da nova cepa. Não, vocês estão se apegando a um ponto específico. Não, você está se apegando só ao futebol, Celso. Não, estou apegando ao futebol. O médico acabou de falar o Daniel. Celso, o médico do centro de contingência, o médico do centro de contingência do Dória mandou simplesmente para o Ministério Público. E o Ministério Público alegou isso. O médico do centro de contingência do Dória não falou nada. Quando isso foi colocado, ele falou, vamos ver o Ministério Público. E a alegação do Ministério Público é vazia. Politicagem. Exatamente. O Ministério Público que parou o futebol. Foi o Ministério Público. Vou dizer uma coisa para você, Celso. Se o doutor Nicoleles fizesse parte do grupo que estava decidindo ou não, eu estaria a favor da paralisação. Eu quero consistência de informação. Não é uma coisa vaga. Verdade. A impressão que deu é o seguinte: se o doutor Nicoleles fizesse parte do centro de contingência, desse todos esses argumentos e politicamente não quisessem parar, não iriam parar. Não há uma ciência na história. A política, mas, isso é que me incomoda. Na pandemia teve aqui também... Infectologista. Teve aqui o doutor Gustavo também, que é expert também no assunto. Já não bate a mesma opinião. Já falou diferente. Já falou, não bate a mesma opinião que o doutor. Vamos fazer o seguinte, como não é nossa praia, já temos a nossa opinião, não vamos chegar num acordo de jeito nenhum. Tem que vacinar em massa. Um debate que também nós não vamos concordar. Vai dar mais confusão do que é o seguinte, todo ano a gente fala de primeira força, segunda força, terceira força, quarta força, quinta força. E os caras ficam loucos da vida de ser a quarta força, a quinta força, a terceira força. Então esse ano nós vamos fazer cientificamente, nós vamos fazer um estudo aqui, vocês vão votar sobre qual é a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta força do futebol. Vocês ou nós? Nós todos. Vocês? Eu também vou votar. Estou bem atento a você. Então é o seguinte, gente. Por que 5? Primeiro, tem várias razões. Primeiro, porque são 5 times paulistas na série A1, né, do Campeonato Brasileiro. E segundo, porque a gente sabe que o Red Bull, cedo ou tarde, vai virar ou a maior potência ou uma das maiores. Então, como é que vai ser? Flávio Prado, Celso Cardoso, Vampeta, Miller, Chico, Osmar Garrafa, Michele Janela, Alberto Helena. Nós votaremos a nota de 0 a 5. É isso, diretor? 0 a 10. 0 a 10. Ok? 0 a 10. Então, é o seguinte. Vocês vão dar a nota, são 5 itens. Vocês vão dar a nota, primeiro dá a nota, que é para fazer a computação, e depois justifica. Só que não pode ser contra a história do Brasil. É justificativa de 15 segundos. É verdade, que para mim, a minha opinião é por causa disso. Viu, mestre? Sem grandes histórias. Viu, mestre? Escutou, mestre Helena? Senão, todos. Senão a gente não consegue fazer a votação como a gente quer fazer. É tipo escola de samba. Tá escutando, mestre Helena? Explicação curtinha. Tipo apuração de escola de samba, né? Apuração de escola de samba. Então vamos lá, vamos começar. Time, por exemplo, o time. Time que a gente quer dizer é o seguinte: qual é o time de 1 a 11 que normalmente é o time titular? Isso. Vocês podem colocar de 1 a 13, 1 a 14, o time que joga normalmente. Porque depois nós vamos falar de elenco. Time. Por exemplo, dá um exemplo. O time do Santos, a grosso modo, é um bom time, mas é um elenco ruim, em tese. Tá, tô colocando em tese. Palmeiras tem um elenco ótimo, mas talvez o time não seja tão bom. Eu só estou colocando uma situação. Time e elenco se difere, claro. É isso, são coisas diferentes. Porque só estou avisando que é para não misturar com elenco, que depois vai ter elenco. Então vamos começar a votação com o time? Vamos. Olha lá. Time. Eu vou começar? Você vai começar. Aê, galera! A produção mandou bem. Ordem cronológica. Então, vamos lá. Para mim, Palmeiras, time 4.
Quê? É de Desculpa, é dia 10. É até 10. Desculpa. Aí foi aqui. É 9. Então, time 8. 8? 8. Corinthians, time... todo mundo falando. Então, todo mundo vai falar agora, do Palmeiras. Nós estamos entrando na estratégia agora, desculpa. Isso. Nós fizemos 1000 reuniões. Até Do Palmeiras e por quê? O meu Palmeiras, Justifica. o time, nota 8. Celso Cardoso. Não, você justifica por que é nota 8. É nota 8 porque Rapidamente. está em fase de informação. Tem uma nota está em fase de informação. Celso Cardoso. Para mim também, o time do Palmeiras é a nota 8. E motivo? Por quê? Porque é um time qualificado. Entendo que é um bom time. Informação. Deixa a tela aqui, senão eu não vou saber. Bom, o time da campeã da Libertadores, vocês põem nota 8? Time do Palmeiras, nota 8. É um dos melhores times do país. Tá. Palmeiras, nota 9. Nota 9. Só faltou ganhar o brasileiro, ganhou tudo. Perfeito. Miller. Palmeiras, nota 9, porque depois do Flamengo é o melhor time do Brasil. Vocês podem comentar mais tempo, tá? Pode ficar uns 15 segundos, 20 segundos comentando. Senão ele não tem tempo de colocar na nossa tabelinha, tá? Me informa o diretor em desespero aqui. Eu acho que... Miller, qual foi a sua nota? 9. 9. Então vamos repetir. 8, Celso 8, Galo 8. Eu dei 9 porque não ganhou, só faltou ganhar o Campeonato Nacional, né? Ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. O Mundial aí, o Flávio aí já... Mundial, mas quer ganhar campeonato como é que você pode analisar uma coisa que não tem como? Não tem como, não dá pra fazer. Não dá pra ganhar. Vai ganhar do Bayern Munique? Para, pô. A única coisa foi que não chegou no Bayern Munique, mas se chegasse também não ia quem ganha quase tudo é elenco, viu, seu Vampeta? Não é só time, não. Michele. Eu dou nota 9 para o time do Palmeiras, um time que vejo bastante consistente, que tem muitas peças de reposição, eu sei que aí entra na parte do elenco, mas é um time que bem treinado, bem focado, tem tudo para ganhar, e tem patrocínio, então nota 9 para o Palmeiras. Chico Lang, a sua nota para o time do Palmeiras, não o elenco, o time. Olha, Flávio Prado, o Palmeiras é um time de todos de São Paulo, é o melhor. Então, como ele é o melhor, eu dou nota 7 para o Palmeiras. Nota 7, mas inverta sempre o processo, tá, Chico? Primeiro você dá a nota, depois você justifica, tá legal? Isso. Mestre Alberto Helena, a nota do Palmeiras e sua justificativa, por favor. A justificativa... Eu dou nota 7 pelo atual Palmeiras, do jeito que ele está jogando, pelo desempenho, que não é uma coisa excepcional, embora o elenco, vocês não vão falar depois. Perfeitamente. Então, vamos ver as notas, vamos dar uma geral aqui. Vamos lá. 8 Flávio, 8 Celso, 9 Vampeta, 9 Miller, 7 Chico, 8 Garrafa, 9 Michele, 7 Alberto Helena Júnior. Quero ver os outros, então, se o Palmeiras é 7. Boas notas. Vamos lá. Corinthians. Mas é você, olha lá. Isso é fácil. 5, a minha nota, porque não tem nem time, né? Sabe nem o que vai ter. Tá mandando um monte de gente embora, tá contratando, mas não sabe o que vai contratar, não tem dinheiro. Nota 5 e tá bom demais. É porque eu sou da Zona Leste, tá? É nós. Acreditamos, Nossa né, Senhora. Nota 5 e, como se diz na Penha, lamba as unhas. Nota 5 e lamba as unhas. Celso Cardoso. Eu dou nota 6, porque a defesa é boa, o meio-campo tem alguns jogadores de qualidade, mas o ataque é pífio. Então, nota 6. Vampeta. Eu dou nota 7. Acompanhando. Que bondade, hein? Não, eu também sou da Zona Leste, não, irmã. Não, você. Zona Leste demais, tá morando em Itaquera. A cozinha do Corinthians mesmo, se o Gêmeos ficar, são todos da seleção. Todos de seleção. Qual? O Cássio. O Fagner. Não. Da seleção atual, nenhum. Não, mas todos de seleção. Já foi. Eu já fui também. O Miller também já foi. Então o Miller vai assistir o Miller jogar, você jogar. Não, mas vai quando você veste uma camisa de uma seleção e você não encerra sua carreira, ainda tem que ter um respeito. Não, respeito o Gabriel jogando muito, tem um cantinho. Eu acho que o Corinthians peca um pouco no ataque. Por isso que eu dou nota 7. Se tivesse um ataque melhor, estaria ali com 9 com o Palmeiras. Faz sentido. Eu dei 8 Palmeiras 6, ele deu 9 e deu 7. Tá certo. Miller. Corinthians, para mim, nota 5. Acho o time fraco pela grandeza do clube. Independente da defesa, acho que defender é muito mais fácil, destruir é mais fácil. Então, acho que, independente da defesa que é boa, o Cássio é um bom goleiro, grande goleiro. Fagner também eu gosto muito, assim como o Gil, mas não justifica a péssima campanha que fez no Campeonato Brasileiro. Para mim, o Corinthians hoje é nota 5.
Então agora, mantendo a ordem, né, dos itens, o jurado Chico Lang, a nota do Corinthians é justificativa. Flávio Prado, olha, eu dou nota 4 para o Corinthians. 4, porque é um time que só tem defesa, né? Não tem meio campo e não tem ataque. Essa é a grande verdade. E como você falou, na sua justificativa, é um time que está em começo de formação ainda, né? Já devia ter algum resultado melhor. Então, a minha nota para o Corinthians é 4 e olhe lá. Descobrimos que Chico Lang é anti-corintiano. Você vê que vivendo e aprendendo a jogar, né? Osmar Garrafa. Eu dou nota 5 para o Corinthians. Nota 5, acho que individualmente tem bons jogadores, coletivamente. Ainda não acertou grandes jogos, mas quando de repente vai jogar contra um Palmeiras, o jogo não sai tão desastroso. Então 8 para o Palmeiras eu dei, 5 para o Corinthians, acho que está de bom tamanho. 5 para o Corinthians. Como 5. Michele Janela. Olha, o meu pensamento é muito isso que o Garrafa falou. Quando a gente for falar de elenco, eu posso dar uma nota 5 para o Corinthians. Mas quando eu falo de time, é o Corinthians. E o Corinthians é um time que não se amedronta em campo e se agiganta em muitas situações. Então, o jogo do Corinthians contra o Inter, tem alguns jogos que você vê do Corinthians e você fala, meu Deus, não acredito que o Corinthians está jogando desse jeito. Ganhar do Palmeiras, com toda aquela chuva e tudo mais. Então, eu acho que o Corinthians, apesar de ter uma boa defesa, tem o Cássio que é gigante, apesar de todos os pesares, é um time nota 7, mesmo nota tendo 7. Peças ruins. Eu tinha que ter falado primeiro o número, gente, falei tudo errado. Mas pra mim é nota 7 o Corinthians, entendeu? 7 para 8, hein? Não vou pôr vírgula para não atrapalhar aí. Mas o Corinthians, nota 7. Eu acho que eu tô maluco aqui. Quem é o Chico e quem é a Michele? Não, porque o Corinthians, ele quando ele quer, ele tem a garra, ele vai. Olha, vou até botar um 8. Zona Leste também, né, Mi? Eu sou da ZL. Então, é o seguinte, mudei meu voto. Pode pôr 8. 8? Eu vou dar 8 pro Corinthians. Eu vou dar 8 pro Corinthians. Se isso aí é no carnaval, já dá escândalo. De falar. Dá pra corrigir? Sabe por quê? Porque ele encontra. Dá um minutinho ela vai dar 10. Não, parou, já passou. Ele consegue bater de igual para igual, entendeu? O Corinthians consegue enfrentar de igual para igual um grande rival como o Palmeiras. Então eu não posso virar e falar, vou dar 4 pro Corinthians. Apesar de faltar defesa, faltar meio de campo, faltar tudo. Então, nota 8 pro Corinthians. Mestre Alberto Helena Júnior. Bom, pelo desempenho que importa, os tempos do Corinthians, nota 4. 4 pro Corinthians. O pessoal que tá em casa tá mais rígido, hein? 4. Tá, né? O Corinthians tá um eletrocardiograma aqui, né? O mestre tá muito rígido, mestre. Tá aí, ó. Nesse paraíso aí que é Ibiúna, né? Ele mora em Ibiúna, né? Pô, cheio de fruta, verdura, mestre. Mestre, tem que tomar aquele uísque que eu aprendi lá em Nazaré. Beber sempre com fruta. Beber sempre com fruta, mestre. Aí tem muitas. Mas Santos Futebol Clube. A defesa do Corinthians é o remanescente, praticamente, de 3 anos atrás, 4. É isso, né? Tá mais velho, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos pro Santos. Nota do Santos. Isso aí é terrível. Isso aí pra dar nota pro Santos é um horror. É um horror, porque... Mas, enfim, nota 6 para os moleques de nome duplo, que estão numa estufa. O Santos vai lá, retira da estufa um, põe para jogar, funciona e tal. Acaba sempre saindo um time, né? Nota 6 para o Santos em termos de time para mim. Celso Cardoso. Time também. Eu dou 6 para o Santos. O Santos está enfraquecido em relação ao ano passado. Perdeu o Pituca, que para mim mandava ali no meio campo. Perdeu também o Lucas Veríssimo, que era bom na zaga também. A gente nunca sabe se perdeu ou se ganhou. Aí aparece um moleque de nome duplo, joga mais. É um negócio complicado. O Santos é duro, viu? Enfim, eu dou nota 6 para o Santos. 6. Pela sequência, Vampeta. 8. Por quê? Por causa do Soteldo, do Marinho, do Alisson, né? O João Paulo, goleiro, Pará. Né? O time que passou na Libertadores. Né? Passou de fase agora, vai ter mais 2 jogos. Eu não posso dar 7 pro Corinthians e dar 8 pro Santos. O Corinthians não teve pré-Libertadores, não teve nada. E quando você menos espera, e todo ano a gente está aqui sempre falando que é o menos favorito é o Santos, e é a que acaba chegando. Vice-campeão da Libertadores, perdendo no último minuto, né? Trocou de treinador tudo, mas continua sendo o Santos e de beira de praia brota talentos. Perfeito. Agora, Miller. A minha nota para o Santos é 8.
por tudo isso que o Vampeta falou, o time vice-campeão da Libertadores, perdeu o Lucas Veríssimo, perdeu o Pituca, mas não são jogadores que decidem jogos, decidem partidas, né? Diferente do Soteldo e do Marinho. Mesmo com esse time que permaneceu, que os jogadores que saíram, eu dou nota 8 para o Santos. Chico Lang. Olha, Flávio, eu não sei se eu hoje estou meio ácido, mas eu posso dar uma nota maior que 4 para o Santos, porque ele depende muito de 2 jogadores, Soteldo e Marinho. E esse negócio de promover juniores e que o Santos é uma fábrica de talentos, uma hora isso vai acabar. Isso aí não chega uma hora que se esgota. Não é possível, entendeu? Eu acho que o Santos, ainda mais com esse treinador argentino, né, vai estar fadado a fazer uma péssima campanha nessa temporada. Então, eu não posso dar uma nota maior que 4. É 4 mesmo. 4. Osmar Garrafa. Nota 7. Nota 7 para o elenco do Santos. Eu dei nota 8 para o campeão da Libertadores, nota 7 para o vice. Né? Os caras que fazem a diferença no Santos, apesar das alterações, continuam no time. Soteldo, Marinho, como bem disse o Miller. Então, nota 7 para o time do Santos, apesar de ter trocado o técnico, saiu o Cuca, chegou o Olan. Enfim, eu vou de nota 7 para o Santos. Não, Santos é nota 8, Santos também. É um time muito bom, é um time que não toma goleada, um time que sabe se colocar em campo e que descobre várias joias, várias estrelas. Então, pra mim, o Santos é o vice-campeão da Libertadores, gente. Pro Garrafa, ninguém é 10 aqui, né? Nunca vi, gente, nunca vi isso. 8 não teve nenhum 10. 8 teve, pra você é só Mestre pro Alberto Helena Júnior, a nota do Santos. Nota 6. Santos, que tem o Marinho, que tem o Soteldo e que deve se transformar num time bem interessante nas mãos do Roland. Nota 6. Nota 6 para o Santos, de acordo com o mestre Alberto Helena Júnior. Eu estou querendo fazer conta, não consigo fazer. Não, nem faz. Conta que é tá aqui. Final, por enquanto está Palmeiras em primeiro, Santos em segundo, Corinthians em terceiro. Corinthians em terceiro. terceiro. Ainda tem chance, hein? Vamos lá, agora. Essa é parcial. É que põe Não, dá para o Chico aqui votou, pra mim, porque ali eu não consigo ver. Não tem jeito. 65 pontos para o Palmeiras, 44 para o Corinthians e o Santos 53. É isso. Então é o Santos em segundo, Santos em segundo, e o Corinthians em terceiro. Vamos para a nota do São Paulo. São Paulo é o mesmo caso do Corinthians. Não tem nenhum time formado, não tem nada. Se bem que tem alguma coisa, alguma estrutura já montada, eu vou dar um pouquinho mais. Nota 6 para o São Paulo. Celso. São Paulo, eu dou nota... Pode quebrar? Não, né? Tem que ser redondinho. Não né? pode quebrar, Celso. Vai atrapalhar tudo. Quebrar tua cabeça. Fizemos 10 reuniões das quais ele participou e ajudou a Você quer quebrar a nota? Calma, vocês estão... Calma. Eu só... Até acabou, meu É que isso faz parte da justificativa, porque eu daria 6,5. Né? Ele fez e conseguiu dar a nota dele. Eu daria 6,5, mas já que eu não posso dar 6,5... Vai dar 6,75. Eu vou dar 7, porque eu acho que o São Paulo está acima de Corinthians e Santos. Perfeito. Osmar, não esqueçam, gente, primeiro a nota, depois a justificativa. Vampeta. Nota 8 pro... Não, sabe quem criou essa situação de primeira nota? Foi ele. E ele já está esquecendo. E a Michele nos orientou tanto que ela também foi no bonde do Celso. Vai, mano. Nota 8 pro São Paulo. 8? 8 pro São Paulo. Tem que estar acima. Ele está generoso hoje. Não é mais de Foi aniversário na Bahia. fez bem. Aniversário na Bahia, deixou ele relaxado. Eu tomei um passe lá na Bahia, lá em Nazaré. Tá leve, Vamp. Tomei um passe de pai de noite que eu voltei com o coração. Pai de noite, é. Por que eu dou nota 8? Porque tá na Libertadores direto, chegou um treinador novo, tá chegando reforços. Se eu dei 7 pro Corinthians, eu tenho que o São Paulo tem que estar acima. Nota 8, né? Contratou aí, chegando aí 4 reforços. Mas por isso. Isso conta tudo também a temporada, né? Você não tem que disputar pré-Libertadores, nada. Já sabe o que vai fazer durante o ano todo. Já deu, mestre. Já? O tempo. É porque eu tô roubando de alguém aí que tá falando. Miller. São Paulo? São Paulo eu dou nota 5. Nossa, pastor. Você foi pra Bahia comigo, não? Eu acho que é um time normal, não enche meus olhos. A média é 6, hein? Entendeu? Pra mim, o São Paulo tem nota 5 por conta disso, Vitor. É um time que tá em formação, não tem um meia de ligação, não tem jogadores velozes pelo lado.
Então é um monte de volante, segundo volante, terceiro volante, que seja no meio campo, que não queria nada. Agora, pela ordem, Chico Lenk. Olha, eu acompanho o voto do Miller, nota 5 São Paulo. E assino embaixo tudo que ele falou. É uma equipe ainda não completa, né? E o Crespo não teve tempo de dar uma cara para o São Paulo. Está tentando, mas não se sabe se vai conseguir. Então, a nota 5. Nota 5. Michele Janela. Eu acho o seguinte, o São Paulo é uma nota 7, não vou dar 8, apesar de ter um elenco melhor e até um time, quando joga, às vezes é melhor que o Corinthians, eu sinto que há uma oscilação em outros quesitos que a gente vai falar aqui, como psicológico, que faz o time cair e não ser um número 8. Porque se não tivesse dado toda essa oscilação, tinha sido campeão brasileiro. Então, eu não posso dar uma nota 8 para um time que perdeu 7 pontos. Né, nas últimas, na reta final do Campeonato Brasileiro, e perdeu o campeonato que estava ganho. Então, para mim, nota 7 para o time do São Paulo. E eu, tonto, não consigo ler na ordem. Osmar Garrafa. Vai, Garrafa. Nota 6 para o São Paulo. Queria dar aqui nota 10 ao São Paulo. Nota 10 aquele futebol que o Flávio gosta, de saída com lateral, aquela saída bonita dentro da área. São Paulo campeão brasileiro. Queria ter dado 10 para o São Paulo. Mas aí perdeu o campeonato como perdeu, caiu para 5 com a chegada do Crespo, com alguns reforços, sobe para 6. 6 São Paulo. 6 São Paulo. Mestre Alberto Helena Júnior. 5. São Paulo está indo em formação, ele está se recuperando da brilhante campanha feita e depois da terrível queda no Brasileirão, com um novo treinador, que, por sua vez, me deixa um pouco apreensivo quando fala em 3 zagueiros e marcação individual, em substituição à marcação de zona, que é prevalecente no mundo inteiro. Quero ver como é que isso vai funcionar. Estou imaginando aqueles carinha tudo de 34 anos de idade e tal, que São Paulo acaba de contratar, correndo atrás do adversário por onde ele for no campo. Vamos ver no que vai ser. Mas, por enquanto, nota 5. Perfeito. E, por último, o 5º time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Red Bull Bragantino. Eu dou para o time do Bragantino nota 7, porque é um time montado, não mudou de treinador, só está conseguindo reforços. São jovens jogadores e por isso a nota não sobe mais. É um time jovem dentro do projeto que o Bragantino se dispõe a fazer, que na verdade o Bragantino não faz nada, né? É Red Bull. A Red Bull se dispõe a fazer, portanto, nota 7 é o time que eu mais gosto de ver jogar hoje, é o time do Red Bull. Celso Cardoso. Eu daria 7,5, mas vou dar 7. Ai, meu Deus, qual a diferença? Por quê? Porque é o seguinte, eu dei 8 para o Palmeiras e dei 7 para o São Paulo. Só que eu acho que o Red Bull Bragantino é melhor que o São Paulo e inferior ao Palmeiras. Então você devia ter dado 6 para o São Paulo e 7 para o Bragantino. Mas é que eu já tinha dado 6 para o Corinthians. Você não sabe fazer conta. Aí eu não vou deixar o São Paulo igual ao Corinthians. Revisão de nota inteira, não. Agora não dá. Nota 7 para o Bragantino. Ele deve ter sido um aluno chato. Agora vamos ver a ordem. Tiraram a ordem daí. Agora é o Vampeta. É Vampeta. Ainda bem que aqui é aberto, né? Que lá no Senado, lá na Câmara... Aqui é bota aberto. Tem 81 senadores, aparecem 82 votos. É um absurdo. Nota 7. E fez um grande jogo essa semana, foi um dos mais jogos que eu vi. Mirassol e Bragantino. É uma delícia ver jogar. A gente falou o Mirassol também, Flávio, tá vindo nessa pegada também, a Ferroviária de Araraquara, de organização. Dou nota 7 pro Bragantino. Agora é o Miller. Nota 7 também pro Bragantino, né? Red Bull, na verdade, né? Red Bull. Não me enche meus olhos o futebol que eles praticam. Time que ficou 5 anos na 4ª divisão do Campeonato Paulista, com todo o dinheiro que tem. Então, pra mim, nota 7. 7. Chico Lenk. Olha, eu vou dar nota 7 para o Red Bull, né? No caso, não é nem Bragantino mais, né? Porque, na verdade, é o time do futuro. É o grande time que daqui uns 50 anos, se continuar com esses investimentos e esse apoio, né, que está tendo financeiramente dessa empresa alemã, evidentemente ele vai arrebentar. Então eu dou nota 7. Hoje é o time que pode encarar o Palmeiras igual para igual. E, na minha opinião, é um dos candidatos ao título paulista. Vai concorrer com o Palmeiras
ao título paulista desse ano aqui. Então, nota 7 para o Red Bull. Para você, Garrafa? Nota 5. Nota 5, Garrafa? É, nota 5, porque se você olha aí, você coloca o time do Red Bull para jogar com Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, vai ser pau a pau. Ele é o caçula dessa relação. Nota 5 está de bom tamanho, para time está de bom tamanho. Para mim, agora sou Michele eu. Janela. Eu dou nota 6 para o Red Bull Bragantino. Eu acho que é um time que, ou seja, tá bem. Tá em formação, tá crescendo, é um clube empresa e tudo mais, mas eu acho que ainda, em alguns momentos, apesar de ter tudo isso consolidado, deixa a desejar. Então, nota 6. Perfeito. Mestre Alberto Helena Júnior. A nota 5, na expectativa de que esse clube cresça mesmo sob essa nova direção. Perfeito. Gente, para vocês estão pensando assim, o que esses caras estão fazendo? Nós estamos elegendo, através de 4 itens, né? Nós já escolhemos 4 ou 5, gente? 4? A gente está só no time. São 5 quesitos que nós vamos eleger, voto a voto, como se fosse uma mas escola de samba. Mas não vai acabar hoje, não. Os 5 principais times. Vai acabar em 2025. A ordem deles, né? Então, bom. Temos a parcial, quem está na frente. Deve ser o Palmeiras, né? Palmeiras com certeza, né? Por enquanto então, é a primeira primeiro, força. O Palmeiras com 65 pontos. Ó, a quinta força é o Corinthians. Em segundo, o Santos com 53. O Red Bull Bragantino com 51. O São Paulo com 49 e o Corinthians com 44. Eu acho, o Corinthians sempre reclama que ele é a quarta força. Dessa vez ele não pode reclamar. Você é um cara de pau, né? Ué, mas ele não é a quarta força. Ele é um cara de pau, né? Ele não é a quarta força. Ora, qual é o próximo quesito? Elenco. É diferente, gente. Time é aquilo. Você monta 11 lá e joga. Elenco é outra coisa. Aí é outra coisa. É outro papo, né? Então vamos lá, elenco. Você. Eu começo com o elenco do Palmeiras. Elenco do Palmeiras, nota 9. É o elenco mais completo do futebol paulista, tem mais dinheiro, tem 2 jogadores de bom nível em cada posição. Então, aqui não tem jogadores, não dá até para aumentar a nota. Mas é um elenco que repõe com muita facilidade. O Palmeiras não precisa nem jogar com o time A. Se ele jogar com o time A misturado com B, o nível de produção vai ser mais ou menos o mesmo. O Abel Ferreira já chegou e já levou o time a 2 títulos, então nota 9 para o elenco do Palmeiras. Celso. Para mim o elenco do Palmeiras está nota 8, está à altura do time. Dei 8 para o time, 8 para o elenco. Vampeta. 8. Por quê? 8. Eu não vou dar 10 porque tem que ser tudo perfeito. 9 seria o meu 10, então 8 seria o meu 9. Como é que é? Sinceramente, eu não entendi nada. Eu também não. 10, se fosse nota 10, seria perfeito. Tá bom. Então não tem perfeição. Tudo Como bem. não tem perfeição, a nota mais próxima é o 9. É o 9. E abaixo do 9 é o 8. E por que você não deu 9? Hã? Por que você não deu 9? Não seria a perfeição. Não, perfeição é 10. Perfeição nada é perfeito. Ó, nem a estátua de Michelangelo. Michelangelo desenhou Moisés. Foi quem? Davi? Davi. Tá tão perfeito que Isso aí é fala. água, né? É Eu tô água. esperando até hoje falar, Davi, que ele não falou. Ele não falou. A estátua, não é isso? Deu uma engasopada na Eu não entendi nada, mas tudo bem. Nós temos Davi, nós estamos É água que passarinho não bebe, não. Vai. O elenco do Palmeiras, nota 9. Para mim, é o melhor elenco do Brasil. Ganha do elenco do Flamengo. O time do Flamengo é melhor. Mas o elenco do Palmeiras é muito melhor que o do Flamengo. Nota 9. Ai, não sou eu. Já. Chico Lang. Olha, eu dou nota 7 para o elenco do Palmeiras, acompanhando a nota que eu dei para o time. Eu acho que é um elenco que tem 2 jogadores para cada posição. Isso é muito legal. Mas não são grandes jogadores. São jogadores que compõem um esquema tático, né? Que compõem um coletivo legal. Então, é nota 7 mesmo. Michele Janela. Era o Garrafa, mas eu falo. O elenco do Palmeiras, para mim, é nota 9. Eu concordo com tudo que o Miller falou, que é um elenco, inclusive, melhor que o elenco do Flamengo. Então, para mim, nota 9. Inacreditável que tem gente que é tonta, né? Não consegue seguir a ordem. É inacreditável. Mas o Vampeta que me faz ficar louco. Ele joga o 9 pro 10, vai pro Davi e tal. Eles vão agarrar. Estádio Davi lá. Eu consultei o Vampeta aqui e cheguei que não era 10 e nem 9 e acabou sendo 8. Nota 8 pro elenco. Eu acompanho o time. Que vem depois do 7. Que vem, né, depois do 7 e 8. É um bom elenco, assim como o time. Nota 8, pra mim é uma baita nota. 8. Tá certo. Mestre Alberto Helena Júnior. 9 para o nível do futebol brasileiro, que é muito baixo. Perfeito.
é um grau de comparação, nós temos que comparar com o que a gente tem aqui, né? E o mestre deu uma aula pro Vampeta de como é que vota, né? Corinthians. Elenco do Corinthians. Flavito, Elenco do você. Corinthians, nossa, cincão tá muito bom de novo, né? O elenco aí... tá muito ruim, gente. Nossa senhora. Aí... 5 pro Corinthians tá bom demais. De novo, lamba as unhas por ser da ZL. É isso aí. 5, como dizia no passado, a raspa do tacho. Tá passou. Feio, tá feio a coisa. Passou, mas passou ali quase na recuperação. O ano passado quase não passou, né? Quase. Deixa eu ver a sequência lá para não fazer bobagem. Vampeta. O senhor Luan, primeira nota. 6. Por quê? Se o Luan e o Ramiro estivessem jogando, seria nota 8. Mas não está rendendo nada ainda, não está jogando bem. Tá bom. Miller. Nota 5, o elenco é tão fraco quanto o time. Muito bem. Chico Lang. Eu vou dar para o elenco do Corinthians nota 4. Esse negócio de promover jogadores da base serve para o Palmeiras e para o São Paulo, que trabalham a base. O Corinthians até agora não trabalhou base nenhuma. Então, está promovendo jogadores razoáveis apenas, de razoáveis para baixo. Então, por causa dessa política, né, o Corinthians tem um elenco nota 4, não passa disso. Só fazendo um parentezinho, conversei com uma raposa felpuda do Corinthians hoje. E essa raposa me garantiu que o Corinthians realmente vai mudar. Vai mudar. Inclusive essa coisa melhor, da base. você quer dizer? Sim, para melhor. Então Essa vai. história da base que o Chico falou, a base do Corinthians é uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. Ela vai passar a ser uma coisa para revelar mesmo, não para fazer negócio e tal. E eu acredito, dou crédito a essa raposa felpuda e espero que realmente isso venha a acontecer. Osmar Garrafa. Eu dei nota 6 para o time do Corinthians e para o elenco eu vou de nota 3. O elenco do Corinthians é sofrível, né? O Mancini, quando não tem os seus jogadores à disposição, ele tem sérias dificuldades para montar o time e quando olha para o banco é um desespero. Aí ele olha, tá o Luan lá dormindo no banco, né? Ele fala, pô, precisa de botar o Luan dormindo. Então o Luan não dorme no banco. Não. Não, dorme no jogo. No banco não. Mas quando ele não entra, ele dorme no banco. Ele dorme no treino, ele dorme no banco não lugar. é verdade. No banco eu nunca vi. Tá bom. Então a nota 3 para o elenco do Corinthians, para mim, é muito ruim. É quase, se não, o pior de todos. Acho que o pior de todos para mim. Michele. Então, o elenco do Corinthians eu dou nota 4. Porque eu já vi no elenco do Corinthians Vampeta, já vi Rincon, Marcelinho, sabe? Eu via gol de falta. Então, o elenco só fica com 4 porque tem o Cássio e o Fagner. Mas, assim, é lamentável o elenco. O time ganhou uma nota 8, por quê? Porque se supera, porque o Corinthians tem uma mística e eventualmente tem uns momentos de superação. Mas se for olhar o último jogo, a gente quer morrer, não quer passar mal. Mas é isso. Mestre Alberto Helena Júnior. Nota 4 igualzinho o time. É a mesma coisa. O Corinthians está abaixo do nível. Né? Ou seja, o Mancini está, pela dedução e pelo que o mestre falou que tem muita lógica, o Mancini está tirando o que é possível tirar do elenco que ele tem, né? Vamos lá. Santos Futebol Clube, a nota do elenco do Santos, não se sabe o que está lá na estufa, né? Então vou de nota 6. O Santos, ele sempre nota 6 para o Santos, porque sempre aparece um nome duplo lá, um molequinho de... Agora deve lançar a safra de 14 anos, né? Porque eles já lançaram de 15, agora vai lançar... O time da base do Santos, o time que disputa o Sub-19, deve ter uns 11 anos. Sub-17 disputa com molecada de 7, 8 anos. É impressionante. Não nota 6 pelo elenco, até pela linha, né? Que ele sempre apresenta a molecada nova. O elenco do Santos eu também mantenho 5, Flávio. Acho nota 5. Perdeu jogadores importantes. É uma aposta da garotada, mas é uma aposta. Então, nota 5. Vampeta. 6. Tudo interrogação, mas sempre surge alguma coisa. É impressionante. Não dá para apostar contra o Santos, que sempre a gente quer o cavalo. Nota 6. Miller. Nota 6, porque, como sempre, né, o Santos todo ano lança jogadores da base, jogadores muito bons. Então, por conta desses jogadores bons da base, que tem lá ainda que não estrearam, eu dou nota 6. Tá certo. Agora é Chico Lang. Flávio, eu acompanho a mesma nota que eu dei para o time. Eu dei para o time 4, eu dou para o elenco 4. Eu acho que o elenco santista é muito limitado
e depende de milagres, né, entre aspas, para sobreviver. E isso é muito ruim para o time de futebol. O elenco é 4 mesmo. Osmar Garrafa. Nota 5 para o elenco do Santos, sempre tem alguém da base. E só aproveitando trazer uma informação, Flávio. Na terça-feira a cidade de Santos vai fechar tudo. O Santos vai ter que sair da cidade de Santos. É uma informação que eu tenho. Não será surpresa se o Santos for treinar na sede lá da Conmebol, no Paraguai. O Santos pode sair do país para se preparar para a Libertadores. É uma informação. Jogo São Lourenço, né? Tá? Porque o prefeito, inclusive de Santos, eu estava acompanhando, ele falou que está numa situação horrível a cidade, com esses feriados que vão ter aqui, né, em São Paulo. Ele está com muito medo que vá muita gente para lá. Ele falou, não venham, iremos fechar tudo, só vai funcionar farmácia e posto de gasolina, e tudo vai fechar. O Santos está se preparando para sair. Porque já está um caos e está uma situação calamitosa lá. Está realmente complicado. Aproveita e dá sua nota, Michele. A minha? Você já votou, Garrafa? Já. Eu dou nota 6 para o elenco do Santos, porque sempre surgem também joias, como disse o Miller, e sempre surpreende o elenco do Santos. Mestre Alberto Helena. Eu dou nota 5 para o elenco, pelo fato de que desconheço a maioria dos jogadores que lá estão. Eles vão surgindo toda hora. Como disse um amigo no meu blog lá, o Santos é a cidade dos raios. De repente, aparece um grande jogador, o raio. Tem esse Ângelo que está aparecendo agora, que me parece tem toda a condição de satisfazer essa expectativa. Verdade, até o Marinho, né? O Marinho não era isso tudo, pô. É um negócio impressionante, virou melhor jogador do Troféu Mesa Redonda. Aliás, foi lindo, hein? Obrigado, gente. Pela repercussão, foi linda a repercussão do Troféu Mesa Redonda. São Paulo Futebol Clube, elenco nota 6, está em fase de montagem, não dá para saber o que vai rolar. São jogadores, se o Miranda jogar tudo que pode, se o Éder jogar tudo que pode, se o Willian jogar tudo que pode, ok. Mas eles vão jogar? Dá para saber, né? Então eu, na dúvida, nota 6 para o elenco do São Paulo. Para mim também nota 6 para o elenco do São Paulo. Nota 6. Pelos mesmos motivos? Pelos mesmos motivos. Tem uma base do ano passado, está chegando um monte de veteranos, jogadores mais velhos, não sei se vai dar encaixe e tal. E também não vi dos jogadores que chegaram, assim, aqueles que falam assim, vai ser titular absoluto, exceção feita ao Miranda. Então, por isso, para mim, elenco nota 6. 7. Uma chegada do Miranda, chegada do Muricy, todo mundo ali, vamos ver. Não, o Muricy não vai jogar, não. Mas ele vai indicar, né? Ele vai indicar que tem lá na base, né? E se reclamar com ele na praia, vai ser pior ainda. O Vamp, ele, eu acho que dava pra ele. Aqui ele tem um joelho meio ruimzinho. Mas se não, dava pra entrar, viu? Já teve a oportunidade. Eu olhava e falava, meu Deus do céu, o Muricy podia, né? 7. O Crespo. Aí, o Crespo tá podia jogar, o Muricy podia jogar, o Rachão, o Rachão o Milton Cruz podia jogar. Pô, tem fácil. O Milton tá lá também. Miller, então, Nossa Senhora. Por isso escolheu a posição. A sua nota, Miller. Nota 5 para o elenco do São Paulo. Esses jogadores que estão chegando já são sub-30 e a gente não sabe como eles estão chegando, até porque o Campeonato Brasileiro é totalmente diferente do Campeonato Mexicano, do Campeonato Europeu, né? Aqui se joga 2 vezes por semana e jogadores acima de 30, eles não conseguem jogar 2 vezes por semana. Miranda, quer dizer, então acho que por conta disso, de ter contratado jogadores mais velhos, eu dou essa nota aí. Perfeito. Chico Leque. Olha, eu consegui o relator, o Miller, eu vou dar nota 5 pro elenco, exatamente por isso. E não é, o Miller, não é sub-30, é sub-40. Os caras já estão com 35, 36 anos, né? Então, o ritmo do futebol brasileiro é muito intenso e o cara nessa idade não aguenta. Então, é nota 5. Osmar Garrafa. Nota 6 para o elenco do São Paulo. Apesar da idade avançada desses reforços, como disse o mestre há pouco, o nível do futebol brasileiro é muito, muito fraco, muito abaixo, e esses caras com a experiência podem fazer a diferença. Acho que de elenco, nota 6 está bom. Michele? Também, né? Acompanha tudo que o Garrafa falou, nota 6 para o elenco do São Paulo. E mestre Alberto Helena Júnior. Eu acho 6, por aí, vai. 5, 6. Fica com 6, vai. Fica com 6, tá legal. Falta o Red Bull. Eu começo e dou nota 6 para o elenco do Red Bull. Jovens, a reposição nem sempre é fácil. Tem um grupo legal, podia ser até um pouquinho mais, mas ok, vai. Vamos ficar de nota 6 com o Red Bull.
Celso. Nota 7. Nota 7. Tem bons garotos. Eu fiquei lá. balançando entre 6 e 7. Nota 7. Assim, porque eu acho o elenco do Bragantino melhor que o do São Paulo, por exemplo. O time e o elenco. Por isso eu dou nota 7. Posso mudar? Eu acho que eu vou pro 7 também. Dá para corrigir, diretor? Corrige, vai. Eu vou de 7 no Bragantino. Realmente em cima. Não, seu argumento foi ótimo. Se você for comparar com outros elencos, não tem jeito, né? Defenderam tanto São Paulo o ano passado, defenderam o São Paulo, estão achando que o Bragantino tem elenco melhor. Nós defendemos o trabalho do Fernando Vocês Diniz. sabem falar Nós todos os sempre jogadores do falamos Red que o Bull? time do São Paulo era Nomes? limitado. Por isso que o E São vão dar Paulo foi nota bem, porque tinha um técnico chamado Fernando Diniz que o senhor não gosta. Vamos ter nota 5. Só observação. Eu acho que tem um time bom 11, mas não tem um plantel forte, não. Miller. Nota 5, até porque o Arthur, que é o ídolo do time, jogou o campeonato inteiro passado brasileiro, custou 26 milhões e fez 2 gols no campeonato. Eu vou dar nota 5 também. Acho que não era eu, mas eu vou dar nota 5 também. Porque acho que ainda tem um caminho a percorrer o Red Bull Bragantino. Legal. Chico Lang. Eu vou dar nota 4. Vou dar nota 4 porque o Bragantino ainda é uma grande incógnita, né? Ele tem um bom time, entrosadinho, bonitinho, que faz frente até para o Palmeiras, que é o melhor time do campeonato. Faz frente para o São Paulo, frente para o Corinthians, ganhou do Corinthians, inclusive, né? Por 2-0, Campeonato Brasileiro, mas não passa de 4, porque a gente não sabe o que tem lá, né? Tirando os titulares, os reservas, quando entram, não mantêm o mesmo ritmo, né? Então, eu vou de 4. 4. Osmar Garrafa. Nota 4 de elenco. Foi 5 para o time, o elenco ainda carece de tentar pelo menos manter o mesmo nível da equipe. Acho que ainda não supre, então nota 4. Tá. Alberto Helena Júnior. Uma nota 5 com uma observação. Eu não conheço todo o elenco. Aliás, duvido que todos aqui conheçam todo o elenco do Bragantino. Bragantino não, do RB, porque no Bragantino não tem nada lá, nem escudo, nem nada. Mas eu fico com nota 5. Vamos lá, gente. É uma consulta no ar, ao vivo. Dá tempo de fazer mais um item ou não? Tem 10 minutos dá, para né? pagar o programa. Acho que dá. Tem 8 dá minutos. ou não dá, diretor? Dá. Então vamos acelerar, a gente faz mais um. faz mais E aí rapidinho. são 5 itens, deixa 2 para semana que vem. Isso. Vamos para mais um, então? Vamos. Então vamos lá, qual é o próximo item? Porque a semana que vem, se não tiver jogo, a gente já mata isso aqui. Nós vamos matar de qualquer jeito, né? Tá aí, próximo item. Técnico. O técnico do time. Oh, que legal esse, hein? O técnico do time, tá? Palmeiras, nota 7. Celso Cardoso. Do nota 8. Vampeta? 8. Miller? 7 porque eu acho que é um treinador ainda normal. Ainda normal, né? Tá. Chico Lang. Nota 7 também. Pelos títulos que ele conquistou e a expectativa do que ele vai fazer daqui para frente, né? Eu estava lendo um pouco antes de começar o programa, rapidinho só falando, que ele vai ser homenageado pelo presidente de Portugal. Quer dizer, será que não tem técnico melhor lá para ser homenageado? O presidente de Portugal vai homenagear exatamente o Abel Ferreira? Quer dizer, é curiosa essa condecoração, né? Quer dizer, a política não é só aqui no futebol, né? É lá fora também. Portugal cai nessa também. É porque ele ganhou um monte de coisas, né? Rapidamente e tal. Elevou o nome de Portugal. Foi uma coisa... E dentro do Brasil, que é muito respeitado pelos portugueses como futebol, né? Garrafa. Nota 7, com possibilidade de aumentar em breve. Ainda é muito cedo, né? O cara ganhou tudo. Ganhou, mas a gente... Né? Difícil saber. Eu vou dar nota 8 porque ganhou tudo. E aí, se depois no ano que vem não ganhar nada, eu diminuo minha nota. Mas por enquanto, pelo que eu vi, como ganhou tudo, senão eu vou dar que nota para os outros? Vou dar 3. Mas ele... perdeu o Mundial, né? Você fala sério mesmo que você acha que 8, dá pra time Abel brasileiro Ferreira. ganhar Mundial? Então não vai lá disputar, pô. Não devia aí mesmo. Se vai para ganhar, participar o time esse ano não foi, mas o time lá da Oceania também vai. Mas não vai ganhar. Perdeu até a decisão de terceiro e quarto lugar. De terceiro lugar. Perdeu. É o nível que tem. Mestre, agora é o mestre. É o que dá pro gosto. Mestre Alberto Helena Júnior. Nota 6, porque, na verdade, o que importa é o desempenho do time. E o Palmeiras não está jogando à altura do elenco que tem. Nota 7, né? Foi isso, né, mestre? 6. Meia dúzia. Tá legal. Corinthians. Eu vou dar nota 8 pro Mancini.
porque ele tirou leite de pedra. Ah, é. Uma coisa é você tirar leite da vaca, outra coisa é você tirar leite de pedra, que é o caso do Mancini. Nota 8. Acho que o que o Corinthians tem de melhor é o técnico. Nota 8 para o Mancini. Nota 7 para o Wagner Mancini, porque ele fez um trabalho interessante no ano passado, ainda não conseguiu ver o Corinthians jogar essa temporada. Você quer que ele faça pedra jogar? Já tirou leite, não sei o que. Nota 7. Vampeta. 7. Dar 7 para um treinador do Corinthians que ainda não ganhou nada é uma nota muito boa. Viu? E também não ganhou nem elenco. Nada, não ganhou nada no Corinthians. Então, mas ele não ganhou nem elenco, né? Então. Então não ganhou nada, nem elenco. Miller. Nota 7, porque, como você bem disse, né? Ele tem feito o Corinthians jogar, tem feito de um time ruim fazer boas partidas, né? Então acho que nota 7 ele merece. Perfeito. Chico Lang. Flávio Prado, eu vou 9 para o Mancini, porque, na verdade, como você disse, ele está tirando leite de pedra e é um treinador que gosta de trabalhar em equipe. Isso me surpreendeu nele, né? E ele entendeu rapidinho o que era o Corinthians, né? Não precisou de muito tempo, de muita coisa, para ele montar uma equipe, pelo menos, organizada e que disputou, até certo ponto, alguma coisa a temporada passada. E esse ano aqui, a bem da verdade, no Campeonato Paulista ainda não perdeu, né? Então, Mancini, nota 9. Para mim, é o melhor técnico do Campeonato Paulista por enquanto. Osmar Garrafa. Nota 7, fez um belíssimo trabalho no Corinthians, com todos os problemas que o time tem. 7. Michele? E pensando também naquele trabalho que ele fez no São Paulo, quando ele foi depois substituído, então eu dou para o Mancini uma nota 8, porque também salvou o Corinthians, não, vou dar nota 7, mudei. Salvou o Corinthians do rebaixamento no ano passado, então é nota 7, vai. Porque senão tinha que ter dado 9 para o Abel Ferreira, aí ele seria 8. Então, Alberto Helena Júnior. 7, quase 8. Pro Mancini, nota 6, dois pontos acima do nível do elenco do Corinthians. Perfeito. Ó, tem Santos, tem São Paulo e tem Red Bull, mas não dá pra gente fazer. Eu vou fazer correndo é bobagem. Então a gente para por aqui e na semana que vem a gente volta. Por isso que se você quiser saber o final dessa história, como aquelas séries da Netflix, a minha nota para o técnico do Santos. Aquela cena assim, tipo Calígula, né? Olha, ele só fala besteira. Vê você falar da Michelangelo, a Calígula. Quando Jesus ia fazer um milagre. Eu fui de aposta, eu fui da estátua de Davi, não pode terminar com Calígula nas férias. Eu tô fora disso aí. O melhor deixei por último. Eu tô fora disso aí. Bom, mas, Michele, você lembra, Vini, os itens que nós fizemos? Votamos o time, votamos o elenco e votamos parcialmente o treinador. E aí falta o quê? Falta a gente votar finanças e o aspecto emocional também. Finanças, meu Deus. Finanças e aspecto emocional. Então é só para vocês saberem como é que é o total. Depois nós vamos somar tudo vai ter de e vamos zero. ver, na opinião do pessoal aqui do Mesa Redonda, qual é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta força. Finanças é o que vai ter de zero aqui. Olha lá, parcial, claro. Parcial. Em primeiro lugar, vai indo Palmeiras. Até o quesito elenco, o resultado é o seguinte. Primeiro, Palmeiras com 132 votos, 132 pontos. Santos com 96, São Paulo empatado com 96, Bragantino com 93 e Corinthians com 80 Corinthians a quinta força, hein? Nessa ordem, a quinta força. Esse é o que deu até agora em termos de finanças. Eu acho que um vai tirar 10 e o resto vai ficar tudo com meio. Isso é verdade. Então, ali pode virar muito, né? Igual a bateria, quando a Nenê queria ganhar. Tá louco pra chegar a bateria, que é isso. O Flávio Belusco, quando tava no Palmeiras, então todo mundo dava 10, né? Economista, pá, isso aqui. Quando terminou, todo mundo vinha pra Coitado do Beluso. O Beluso, o futebol é tão maluco. Então, Beluso, você vê, o cara respeitado e tal. Isso o que a gente lembra do Beluso como presidente do Palmeiras? Ele no meio da torcida uniformizada chamando São Paulo de Bambi. Olha o que vira o futebol. É o que disse o doutor Nicoleles. O futebol no Brasil deixa o cara maluco. Então, por isso que eu citei exemplo. Peraí, estava errado. Então estava errado, vamos atualizar agora. O que estava errado, gente? Então, o que mudou aí? Acho que não mudou nada. Não mudou nada. Tá certinho. E começou a roubar o Corinthians. Sempre roubado o Corinthians. São Paulo é terceiro e não quarto. Printem essa tela, hein? Porque os antes tá vão errado ali, querer... o São Paulo tá marcando o quarto, não é isso? E ele é o terceiro, é isso? Terceiro, quarto... Não, tá certo. São Paulo é terceiro, mas tá apontando na tela terceiro quarto. junto com o Santos, né?
Os dois têm 96 pontos. Ah, é. Não tem isso critério mesmo. de desempate. É verdade. Os dois vão estar juntos ali. Terceiro, quarto e quinto. Agora tá certo, ó lá. Tá, agora Primeiro, ficou segundo, terceiro, quarto e quinto. Semana que vem eu arrebento Por que o isso. São 10, Paulo 10, vai 10, 10. ficar em terceiro aí? Porque ele está na ordem de terceiro na Você ouviu o que o Vampeta falou? Porque aqui? eu conheço, Claro. ó. Você ouviu o que o Vampeta falou? Tô vendo o Corinthians ali em quinto, tô gostando. Semana que vem 10, 10, 10, 10, 10. Vou reverter isso aí. Fazer uma... mas a gente pode cancelar votos. A gente pode anular voto por suspensão. Tá na moda esse negócio aí também. Você vai dar Gente, vambora. Obrigado a todos. Quinta enquete deu que não podia ter parado só o Paulista e a Copa do Brasil ter continuado. 84% dos votos, Flávio. Amanhã nós temos o Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Vamos repercutir mais uma reunião do futebol paulista, na Federação Paulista, para ver o que vai acontecer, qual vai ser a sequência. E essa votação a gente continua na semana que vem. Divulgue para os seus amigos, principalmente se você não gostou, tá? Esculhamba com esses caras que eles estão fazendo essas coisas. Um abraço, tchau. Até amanhã no Gazeta Esportiva.